1 second, Solange. People is still joining. I guess somebody will be introducing, right? The whole thing. Yes. Okay, good. Yeah. Bueno, buenos días con todas, con todos. Bom dia Solo a para todas e todos. recordarles, tenemos Apenas para interpretación lembrar, nós temos a en este webinário, interpretação así que nesse puedan, webinário. por favor, Então, se vocês, por gentileza, se assim o necessitarem, vocês podem se conectar ferramentas del Zoom, através está das abajo en el logo de ferramentas. interpretación. Nós Y temos en na el parte chat de están baixo colocando o las globo instrucciones para poder e no chat nós conectar. temos as instruções para que vocês possam se conectar. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Para mim é um gosto, é um prazer ser moderadora dessa sessão do webinário sobre como as NDCs dos povos indígenas, afrodescendentes, comunidades locais conseguem levar adiante as suas ambições no que diz respeito à mitigação das mudanças climáticas. Nessa sessão estará presente a diretora do grupo de Direitos e Recursos e coordenador da iniciativa da RRE, a senhora Solange. Bom dia, Solange. Estarão também Francisco Pérez, que acabou de falar, que vai nos acompanhar, que é do RRI. E nessa sessão, nós vamos ter a Fernanda Almeida, que é consultora de RRI e preparou um estudo comparativo das NDCs na região. E com isso, então, nós damos por iniciado o webinário. Passamos, então, a palavra para Solange. Thank you very much, Muito obrigado, obrigada, Margarida. É um prazer vê-la e é um prazer também por seu apoio. Saudações a todo mundo. Bom dia, boa noite, boa tarde, onde vocês estiverem no planeta. Hoje nós vamos falar sobre as contribuições às NDCs, ou a contribuição nacionalmente determinada, mas mais importante, nós estamos aqui para falar sobre a inclusão dos afrodescendentes indígenas e também no que diz respeito a toda a parte de NDCs. A pesquisa nos mostrou que o reconhecimento, o fato de proteger os esforços das comunidades locais afrodescendentes e dos povos indígenas, que incluem os ecossistemas e as biodiversidades de todas as partes, as terras, chegam a 34% de inventário de carbono, que é um dos maiores do planeta. Se trata de um número muito elevado. Eu repito, 34% do carbono no mundo está nesses territórios indígenas. Sabemos também que os sistemas de mitigação climáticos, de fato, mostra que as tecnologias de captura de carbono e também são 45% mais elevados do que se encontram nos territórios indígenas afrodescendentes, caracterizando dessa maneira essa tendência que seriam os melhores métodos de mitigação desse aspecto climático. Então, não nos surpreende que as taxas de desmatamento nos territórios tribais indígenas eram de 50% menores do que em todas as áreas. Novamente, as taxas de desmatamento são mais baixas nesses territórios indígenas. E, justamente, hoje, na medida em que nós estamos discutindo, nós temos que levar em consideração que, para caracterizar os direitos territoriais de todos os aspectos locais, é uma das soluções mais eficientes.
de todas as que existem no Acordo de Paris, os países se comprometeram a ter reduções e fazer enfrentar os NDC. Os primeiros se enfocaram nas adaptações desses e muitos países atualizaram os seus comprometimentos, e o que nós notamos é que os direitos das terras de maneira coletiva foram um pouco negados. Uma das lacunas mais importantes é o reconhecimento desses direitos à terra de forma coletiva nos NDCs. Nesse momento, quando estamos lançando os NDCs para o biênio 24-25, devemos saber que o Acordo de Paris fez uma convocação para ter uma ambição de mais alto nível, que deve levar em consideração todo o reconhecimento, financiamento direto com relação às comunidades. Se trata de uma oportunidade histórica para corrigir algumas coisas anteriores e elevar os direitos territoriais a um nível estratégico localmente e territorialmente. Os países como o Brasil, Colômbia, Peru e a República Dominicana, hoje em dia, estão em etapas diferentes da revisão dos seus NDCs. Isso significa que o processo de NDC está evoluindo, e agora se trata do momento de pedir uma mudança. Estou muito feliz em dizer que muitos países e governos pedem contribuições diretas de muitas organizações que se mobilizam para poder fazê-lo juntamente com a comissão de RRI. Este webinário faz parte desse trabalho para ajudar os governos e os doadores para melhorar a inclusão de seus direitos territoriais nos NDCs. Os povos indígenas, afrodescendentes, comunidades locais devem ser os eixos e protagonistas do NDC. A inclusão de seus direitos nas NDCs não é apenas fazer um favor a eles, mas é um direito, uma necessidade estratégica para começar, inclusive, a cumprir as metas globais climáticas. Aqui vamos ouvir outras vozes, como homens, mulheres e jovens, que com seus conhecimentos trazem de gerações são importantes para poder enfrentar a crise climática. Antes de dar início, eu gostaria de agradecer a nossa equipe latino-americana de RRI, que está liderado por Carla Cárdenas, que é a subdiretora, por ter organizado esse webinário, juntamente com a coalição RRI e também a nossa moderadora, Margarita Flores, que é muito querida. Nós estamos muito agradecidos por a tua liderança e de poder trazer as vozes que façam parte desse webinário. Realmente, te agradecemos profundamente, Margarita. Finalmente, como vocês sabem, nesses tempos difíceis, a solidariedade é o cerne dessas conversas, e daqui para frente, e nós convidamos os governos, os doadores, a sociedade civil para trabalhar conjuntamente e trabalhar no NDC 3.0 e transformar de uma maneira mais justa, eficiente, que a COP30 em Brasil seja algo histórico nessa agenda. Muito obrigado pela atenção dos senhores e senhoras. Margarida lhe dou a palavra e é muito feliz por estar conosco. Muito clara a sua intervenção. E apenas acabo de dizer que faço parte de Ambiente e Sociedade e também do RRI. Eu dou, então, a palavra ao Francisco Pérez, que vai fazer uma pequena enquete. Vai fazer uma enquete de todas as pessoas, são muitas as pessoas que estão aqui hoje presentes. Francisco, lhe passo a palavra. Obrigado, Margarita. Sim, acabei de abrir aqui a enquete, assim, de maneira que todas e todos possam ver as perguntas que estão assinaladas assim, aqui, e para poder ver todas as pessoas que estão se conectando e estão já conectadas e para poder participar conosco. Vamos deixar isso, então, na tela por alguns minutos para que vocês possam ler e responder as perguntas que lhes foram feitas na enquete.
Bueno, tenemos Bom, 50% nós temos já respondiendo, 50% de pocos más pessoas que están responderam. respondiendo. Algumas respostas mais estão chegando. No encuentran el link. No sé si Johan, se sigue viendo sí, la no es pantalla. un link, sino Não que é um abre link, dentro del mismo mas Zoom, abre dentro de la plataforma, dentro te do deja Zoom, salir dentro las da tres preguntas plataforma, que com están as ahí. 3 perguntas que estão aí mostradas na tela. Cincuenta y cinco respuestas. Temos então já 55 respostas recebidas. No, gracias, Daniel, por si ponen las respuestas acá en el Obrigado, chat. Giovanni, Tânia, tal vez si, colocar as si respostas aqui no no chat. puedes hacer Jonathan, la encuesta en sí, puedes también responder a las preguntas que son de qué podem país se responder as conecta tu perguntas. De que género país y qué tipo de vocês se organización estão conectando, forma parte. o seu sexo e que tipo de obras, tipo de trabalhos vocês ao que pertencem. Por favor. Tenemos algunos minutos todavía más, Temos ainda Francisco. alguns minutos, Francisco, ou não? Ya, tal vez unos 30 segundos más, Margarita, Talvez y mais 30 ya segundos, cerramos mais, la encuesta e y vamos então pasamos encerrar las a respuestas. enquete e vamos passar então as respostas obtidas. Están poniendo muchísimos en el chat. Tenemos gente de Myanmar, Temos muitas coisas Guatemala, colocadas Ghana, no chat: Myanmar, Guatemala, Colombia, Gana, tem a Colômbia também. Pessoas que Bolivia, responderam no chat o país de onde estão, né? Ecuador, Temos o Equador pueblos também. indígenas, pueblos Temos os afrodescendientes. povos indígenas, povos afrodescendentes Creo que ya também. estamos, Francisco. Eu acho que já deu, Francisco. O tempo já é suficiente. Francisco, não ouvimos. O seu microfone está silenciado. Não escutamos o Vamos a Francisco. las respuestas Agora ahora. sim. Ay, la Agora encuesta, sim. creo que sí, ahora sí, ¿cierto? Las Muito bem. respuestas, que igual lo Então, nós podemos temos as comprobar y respostas. compartir con Nós participantes podemos também posterior compartilhar com os a la encuesta, pero participantes si no, gracias a posteriormente. todos por responder y por estar acá. Então, muito obrigado por terem respondido e estarem presentes. Sí, creo que es importante. Tenemos Sim, eu acho bastantes que é pueblos importante. indígenas, Nós temos afrodescendientes muitos y también povos bastantes, indígenas, bastantes NGOs. afrodescendentes também, Bienvenidos muitos NGOs. todos y también Bem-vindos, bem-vindas a todos e todas. sigamos. ONGs. Vamos então Bueno, prosseguir? bueno, Muito bem. entonces entramos en Então, nós la vamos entrar presentación agora na del estudio apresentação propriamente dita do comparativo estudo sobre 15 comparativo sobre contribuciones 15 nacionales contribuições determinadas de nacionais diversos países de determinadas de América Latina. diferentes países Nos de va a América presentar Latina. Fernanda Isso vai ser Almeida. apresentado pela El Fernanda corazón Almeida. O de la cerne investigación es saber da cuál es el pesquisa é modelo, saber cuáles qual son é o los aspectos modelo, quais são os esenciales que aspectos debería una essenciais NGC
que uma para NDC que deveria sea incluir de forma es que decir, seja hay viável, ou seja, que há direitos territoriais das comunidades indígenas ou dos povos indígenas, corrige ela, dos povos afrodescendentes, das comunidades locais, para efeito da mitigação nessas NDC. Por favor, tem a palavra a Fernanda. A Fernanda é consultora de RRI, especialista nesses temas florestais, combinando os povos afrodescendentes, indígenas e comunidades locais. Fernanda, você tem a palavra. Muito obrigado. Muchas gracias, Margarita. Margarita, muito obrigado, Solange, muito obrigado, Carla, pela oportunidade que me foi dada de desenvolver esse estudo e de poder apresentar a todos. Então, muito obrigado a todos que estão participando aqui hoje e escutar um pouco do que estamos aprendendo. Quero também reconhecer o trabalho de Ana Rocha, da minha equipe, que me apoiou muitíssimo no que diz respeito à coleta dos dados. Do que vamos falar hoje? Pois bem, vamos falar um pouco do que mencionou a Solange, mas de uma maneira um pouco mais concreta de como as demandas das comunidades, dos povos indígenas, dos povos afrodescendentes, das comunidades locais estão representadas ou não, efetivamente, nas contribuições nacionalmente determinadas dos países. Quais são as lacunas e o que deveremos fazer? Quais são as oportunidades que podemos aprender a partir desta olhada mais concreta das NDCs de 15 países? Francisco? A próximo slide. Aqui estão os países dos quais nós analisamos as contribuições às NDCs e, como bem mencionou a Solange, a importância deste documento porque foi justamente aí o próprio país se expressa, diz como vai contribuir para a meta global do que diz respeito ao aquecimento global máximo de 2 graus. O que o país vai fazer do ponto de vista da política climática para atingir esse objetivo? O que nós queremos é reconhecer o aporte das comunidades indígenas, locais e afrodescendentes. Desses países, apenas 3 países apresentaram recentemente NDCs atualizados: Belize, Brasil e Equador. Ou seja, as NDCs desses países nos apontam que nós podemos esperar de alguma forma qual é a tendência, se de fato as demandas estão sendo incluídas nos NDCs que estão sendo apresentadas nesse momento. E, além disso, o que nós analisamos também são as últimas. Se nós queremos atingir algo, é importante saber-se onde estamos. E aqui também é um pouco o que nós vamos entender hoje com desses 10 minutos que me foram alocados. Então, no âmbito de uma análise mais ampla, 7 eixos principais. Não vou poder entrar em detalhes em cada um desses pontos em função do tempo, mas para que saibam que há mais informações que a RI está coletando para apoiar em diferentes âmbitos, mas vamos focar aqui nos direitos territoriais. Francisco, por gentileza, o próximo slide. Pois bem, quais são algumas conclusões preliminares a que chegamos? Primeiramente, é que as NDCs, de maneira geral, reconhecem a narrativa que os povos indígenas, e aí eu mantenho apenas os povos indígenas, são atores climáticos importantes no que diz respeito à luta contra a mudança climática, ou seja, reconhece a introdução da NDC, faz referência a algumas legislações que reconhecem seus direitos. No entanto, este reconhecimento de narrativas não é acompanhado de medidas e ações concretas para que sejam colocadas em práticas essas demandas. Então, especialmente na questão dos povos indígenas, é muito importante dizer que devemos, então, propor uma demanda e uma rodada de negociações que não se diga apenas o que se quer dizer, mas que se saiba como chegar a isso, ou seja, a demanda e o reconhecimento territorial, qual é o território que se quer reconhecer, onde estão localizados, há lacunas na legislação
que devem ser renovadas ou restauradas, reconhece-se que esses povos têm um papel importante na luta da mudança climática. Por outro lado, o mesmo não ocorre com relação aos povos afrodescendentes e às comunidades locais, no sentido que são poucos ainda os NDCs que reconhecem o seu aporte à mudança climática, o que indica que é importante que se desenvolva um trabalho de conscientização, de trazer dados sobre a contribuição desses povos de mudança climática, como o que a RI publicou recentemente, a publicação de Conakry, que mostra e que demonstra as taxas de desmatamento são menores nesses territórios, ou seja, dotar essas populações de informações que justifiquem a importância do reconhecimento de suas demandas no contexto da política climática. Próximo slide, Francisco. Aqui um pouco os dados que mostram essas informações. Há menções que não são necessariamente menções fortes, que participaram nas rodadas de negociações e que são protagonistas de povos vulneráveis. Então, 100% das NDCs mencionam os povos indígenas. Apenas 53% mencionam os povos afrodescendentes e de 15 a 80%, 10 a 15% mencionam comunidades locais. Aí cada país tem a sua própria classificação de quais são essas comunidades. O Brasil, os povos tradicionais, os povos do campo, e quando vamos nos direitos dos territórios, o reconhecimento do aporte de territórios na luta contra a mudança climática, apenas 40% mencionam os territórios indígenas, e aí, do que se dizia anteriormente, apenas 6%, um país apenas, a Colômbia, mencionou a importância dos territórios afrodescendentes, das florestas, para o combate da mudança climática. Isso é muito relevante, porque uma grande parte desses países tem uma legislação nacional que reconhece algum tipo de direitos territoriais a esses povos. Então, aí realmente tem um gap, uma lacuna de reconhecimento do aspecto climático. Apenas um país, que é a Bolívia, menciona a importância do território de comunidades locais, nesse caso de populações do campo, e também de muitos países que têm uma regulamentação que já reconhece os direitos territoriais dessas comunidades e povos nesses países. Há um exemplo da Bolívia, que planejamento, a questão climática deve realmente respeitar os direitos dos povos indígenas e camponeses originais. Por favor, Francisco, próximo slide. Aqui, claro que já esperávamos, Bem, a gente já esperava, mas a esperança era que pelo menos o Brasil, Belize e Equador estivessem incluídos o reconhecimento territorial como estratégia de mitigação nos seus NDCs que foram apresentados mais recentemente, e não foi o que nós encontramos. Apenas o Equador faz uma menção, e aí quero fazer uma ressalva, se trata de uma menção geral, e vai ser promovida a promoção de terras nas florestas, na vegetação protetora e dentro do Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ou será promovida essa legalização de terras, não em qualquer parte do Equador, mas apenas nas áreas protegidas. É importante que, enquanto se analisa as propostas dos seus países, estejam atentos a esses detalhes, porque pode ser que os territórios que se queiram reconhecer não estão dentro das áreas propostas pelo Estado, de incluir como estratégia de mitigação a legalização dessas terras. Então, a atenção ao detalhe é muito importante. O detalhe importante é como
o Equador promover la vai legislación de la promover tierra, a legislação da terra todavía no está e incluida en la ainda NDC. O sea, não la está negociación, incluído la nos NDC, lucha, ou seja, a la negociação, importancia a de seguir luta, a importância promoviendo de las continuar demandas que se a desea promover as sigue demandas a que se nivel de las deseja, negociaciones continuam ao nacionales, nível das porque, por negociações ejemplo, prevé nacionais, porque, Ecuador por exemplo, que el o cómo Equador será prevê definido en que un isso documento será que viene definido num después documento que del virá Plan de Acción REDS depois y de las políticas nacionales e climáticas. do Plano de Ação Y Rede e das políticas nacionais es importante climáticas. aprovechar el É importante esfuerzo aproveitar de que o se ensejo, incluyan o las demandas esforço en de la que se NDC incluem as para que demandas do sea lo más NDC concreta para que posible sejam as mais y se completas garantice ya possíveis e la garantindo inclusión assim de a las demandas inclusão de los das pueblos y las comunidades demandas dos locales povos, das en la comunidades política locais climática na nacional política a partir climática de este nacional a instrumento partir y no deste dejarlo instrumento e adelantar, não o deixar sea, hacer isso después lo que puedes para vaciar ser feito la depois, conquista para poder que se garantir logró a en la NDC. conquista que foi obtida na NDC. Por favor, Francisco. Por favor, Francisco. Todavía la transición energética justa Bem, no ainda a está transição garantizada. Ese energética era un dato justa que não yo no está esperaba. garantida, era Es um que dado que eu não solamente 3 esperava. de los 15 Apenas países 3 dos analizados 15 países que tienen foram una mención analisados de la fizeram consulta uma previa menção à libre consulta informada de la prévia necesidad da de necessidade conducirla de, en el contexto de de su conduzir isso política no climática contexto de nacional, sua desde política Belice, Guyana y climática Honduras, nacional, y no Belize, hay en ningún Guiana e país Honduras, e una não há em nenhum mención país, clara não se de faz nenhuma mecanismos de menção clara de reparación mecanismos y de de medidas reparação e de medidas compensatorias compensatórias en el caso de violaciones de no derechos caso de de violações pueblos y de comunidades direitos de locales. O sea, povos es e un punto que comunidades locais. Se realmente trata de um hay que ponto trabajar que, de bastante para que se fato, deve ser avance trabalhado en para las que se políticas avance climáticas nas nacionales políticas en el climáticas contexto de nacionais la Conferencia de no París. contexto Por da favor. Conferência dos Países. Por favor, a próxima. Y es un tema Se trata, que então, lo trazemos por la de importancia actual tópico y em função da los importância peligros atual dentro e de la os política perigos dentro da política que se climática presentan que se apresentam en la transición energética, na que es transição cómo el energética, país que é está de que manejando la maneira o cuestión de los país está la gerindo explotación de o los aspecto minerales da necesarios para la exploração dos transición minerais energética. necessários para a ¿Por qué? transição Porque sabemos que energética. hay E por mucha quê? Porque nós sobreposición sabemos que há de muita estas áreas sobreposição con los dessas territorios áreas com los os pueblos territórios dos indígenas, povos afrodescendientes indígenas, y también de las afrodescendentes e poblaciones também locales. das Y populações normalmente no locais e están en la misma normalmente parte não de la estão NDC, na es decir, mesma cuando el parte país va a das tratar NDC, ou seja, quando o de país vai la tratar da transición transição energética, o sea, hay que poner ou atención seja, también en temos las que partes prestar que atenção nas tradicionalmente no partes que, miramos de en la maneira NDC, tradicional, que nós son de não derechos. Y hay vemos un em dato função dos importante por direitos, aquí e é de México, que dado México informa importante que ha do decretado el México, litio como informa un que mineral estratégico decretou o lítio dentro de su como política um climática. mineral estratégico na Entonces hay sua que poner política bastante atención, climática, tal vez hay então que se reverter deve o prestar hay muita que atenção, talvez tenha luchar que para reverter ou incluir então lutar para para esa incluir explotación. salvaguardas para esse tipo de Brasil exploração. O Brasil menciona de manera já muy mencionou incipiente, de pero maneira hay que muito poner incipiente, atención, que es mas como temos que prestar atenção, menciona la que é resolución como esta menciona nas incluye resoluções ahí, que inclui pone aí, como que tema põe como um tema prioritário para conseguir recursos para a pesquisa, o desenvolvimento e inovação dos minerais de transição, ou seja, indica uma vontade política, uma estratégia, uma priorização da exploração desses minerais climáticos. Um caso importante é do Panamá, que menciona uma exploração de cobre ao ar livre, e claramente isso não ocorreu de bom grado, foi um produto de uma luta política, jurídica, que demorou muito tempo, e coloquei aqui como uma esperança para os movimentos que, se alguém contrapõe aquilo que traz um risco para suprimir, às vezes é possível chegar ao que se busca. A Colômbia reconhece a necessidade de criar espaços para abordar os conflitos na parte de mineração. Só que de forma geral, né? Próxima slide, Francisco. Aqui, esse ponto que queria chegar,
que hasta ahora hay Este menciones muy ponto, eu quero bonitas en las mencionar NDCs que existem coisas muito 2.0 de los bonitas nas países. Es una mención muy NDCs bonita. Yo voy a empezar por 2.0 la dos primera frase. países. Eu quero Colômbia começar pela reconoce el primeira papel frase. A central que Colômbia reconhece o desempeñan las papel comunidades central que locales desempenham as en la comunidades consecución de los locais objetivos de acción na climática. consecução dos Una parte objetivos de ação importante, por ahí climática. va. O sea, Uma son parte palabras importante. muy E bonitas. aí segue, são Pero palavras puedes seguir, lindas. Francisco, por favor. Francisco, sigamos. Pero Próxima para que, tela. si queremos que estas palabras se vuelvan Se a realmente gente quer que essas acciones, palavras es se importante transformem em que como ações, movimiento, é que importante. como organización, Importante que, como sepa movimento, cómo que llegar como a, organizações, saibamos como chegar, atender sus demandas, ¿verdad? chegar a Si la atender essas demanda es de demandas. financiamiento Portanto, se a directo, demanda financiación for directa, de financiamento ¿cómo esto direto, será hecho? Se como va a é que crear isso será fondos, feito? son Serão ventanas criados en fondos que fundos? ya existen. São janelas de fundos já O lo más existentes? simples, que es Ou o la mais demanda simples, né? principal, Que el seria a demanda reconocimiento principal, legal del o territorio. Pero reconhecimento exactamente cuál territorio se quiere legal do reconocer, que território, mas identifique exatamente estos qual territorios, que território sepan querem ser exactamente reconhecidos, que cuál, identifiquem os en cuál territórios, que saibam estadio legal el exatamente proceso de em qual reconocimiento etapa está, jurídica para que de reconhecimento esse território cuando está, siente a la mesa de negociación para que quando ya forem sentar tengan na mesa de negociação, claridad no solo já del tenham problema, clareza, pero não también de somente la do problema, solución. não, mas O também sea, la clareza da demanda es el problema, solução. Ou seja, a las demanda é o acciones problema, para as llegar ações hasta la implementación de esta demanda para es chegar à la solución. implementação dessa Y demanda para é a eso, solução. juntamente con Carla, E los para amigos isso, de RI, juntamente com estamos a Carla, desarrollando os este companheiros da modelo ideal RRI, para apoyar este estamos reto. desenvolvendo Y este Carla modelo va a hablar ideal un poquito para que más possamos nos sobre apoiar esto más nisso. A adelante. Carla vai falar um pouquinho mais Por sobre favor, isso em Francisco. breve, tá? Próxima, Francisco. Aquí es solamente un ejemplo de Quero lo que he mostrar um hablado. exemplo Y un do punto que eu tal já vez que falei. no dije, que es E importante, talvez um ponto que eu não mencionei, não, mas é um ponto que es importante, tá? importante con una demanda para que É sea meta, importante sea que a determinante en el demanda, para que a año. demanda O sea, seja yo quiero meta, que mi seja país determinada ao longo do ano. Ou reconozca seja, hasta el eu quero que o meu 2035 país reconheça até o ano de para que se pueda 2035, por medir exemplo, progreso, para que os progressos que possam sea ser mensurados. algo mensurable, Ou seja, que o seja sea, algo medível, que se reconozca el territorio, no que se reconozca no sé cuántos millares de que hectáreas de sejam territorios reconhecidos não sei indígenas quanto de milhões de comunidades afro territórios indígenas, que constituyen afro tierras de comunidades locales. e terras de comunidades locais, O sea, que sean determinadas en el tiempo, que puedan e ser mensurables seja y que medível sean ao longo do tempo, concretas. Por mensurável e favor, Francisco. concreto também. Francisco, Bueno, hasta ahí era donde quería presentar a ustedes era isso que eu queria apresentar para vocês. O que é que estamos desenvolvendo, o que encontramos até agora. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Vamos a seguir con el estudio, vamos a seguir apurando los datos que Seguiremos com os encontramos. estudos, Vamos a seguiremos incluir verificando os dados. otros, Iremos incluir também outros realidad ya concluimos los países de América Latina, outros vamos a incluir otros países 5 da América países de Latina, África, outros 5 5 países de da Asia, África e y da Ásia serão esperamos incluídos, difundir un tá? poco de este modelo Esperamos de la promover um NDC pouco deste indígena que modelo da estamos NDC trabajando en indígena, ello. no qual estamos De nuevo, trabalhando. muchas gracias. Outra vez mais, eu quero Buen día y agradecer. disfruten de este Bom webinar. dia, desfrutem desse webinar. Muchísimas gracias, Fernanda. Muito obrigada, Fernanda. Trata-se de exemplos fantásticos sobre como a RRI colabora e vai colocando bases, né, para o que será a discussão e definição de políticas no futuro nestas NDCs, que, como você bem mencionou, existem frases lindas, só que às vezes pouca coisa concreta e medidas que façam com que seja viável, factível. Muito obrigada, Fernanda. E agora vamos passar para outro painel, onde os povos indígenas afrodescendentes irão comentar para a gente quais foram seus esforços. Esforços referente à inclusão dos direitos territoriais dentro do esquema das NDCs. Para isso, teremos 4 organizações muito importantes da região. A primeira delas será representada por Alberto Terena, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIC. A outra, Osvaldo Moca, APIAC, perdão, tá? O Osvaldo, ele é do meu país, presidente da Organização de Povos Indígenas da Amazônia Colombiana, um líder reconhecido no país e em outros países também.
expositor es O Levison terceiro Cree, palestrante, también Levison indígena Cree, colega de la velho Alianza companheiro da Mesoamericana de Aliança Pueblos y Mesoamericana Bosques, de Povos e Florestas, AMPB, da Costa Cierra Rica. este panel E Marino da encerra o Estiva, painel que es Marino da líder Estiva, quilombola líder e integrante quilombola, de la Coordinación integrante da Nacional de Coordenação Articulación Nacional de de las Comunidades Articulação Negras Rurales das Quilombolas Comunidades Negras CONAC del Rurais Brasil. Quilombolas Entonces, CONAC do con esto Brasil. damos inicio Com a isso, este vamos panel. iniciar esse Invitamos a painel. Alberto Terena. Convidamos Alberto Terena conosco. Alberto, senhor Alberto, a palavra é toda sua. Alberto. Senhor Alberto, a palavra é toda sua. Obrigado, bom dia a todas as pessoas presentes neste encontro tão importante para todos nós, conforme me é apresentado, né? Eu sou Alberto Terena, de Mato Grosso do Sul, da aldeia Buriti, e do Conselho Terena, base da APIB, na região norte de Mato Grosso do Sul. A APIB ela é uma articulação dos povos indígenas do Brasil, já reconhecida por vocês, né? Somos 7 organizações de base, né? E como o Kleber teve que estar em outro momento, eu vim para estar junto com vocês. Mais uma vez, para nós é muito gratificante estarmos construindo junto este desafio em relação, né, a essa crise climática e também aí numa, vamos dizer, já véspera, né, de uma COP muito importante para todos nós, que nós não podemos perder a oportunidade de estar presente como povos, comunidades locais, tradicionais, né, conforme o país, né, refere a nós, povos e comunidades tradicionais, né? Então, eu diria aqui, né, de que com a minha breve apresentação e breve falando um pouco daquilo que nós, como Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, né, tem aí se manifestado, tem procurado estar dentro deste tema, né? A gente vem aí buscando fazer essas incidências importantes, né, para todos nós. Sabemos que os povos indígenas, né, conforme a gente tem ouvido por vocês, né, a importância nossa dentro desse contexto de preservação, de estarmos dentro desse contexto de vivência territorial, temos muito a contribuir, mas que precisa também da prática, né, dos países para que essas ações já desenvolvidas ao longo dos anos, né, ao longo dos tempos, ela venha, de fato, refletir dentro do combate, né, à crise climática do nosso planeta. Então, a COP30, né, traz esse marco de renovação dos compromissos dos povos perante, né, o Acordo de Paris, um momento político importante de ver o quanto os países estão, de fato, comprometidos com o combate à mudança do clima. Entendemos que o documento oficiais que registra esses compromissos, a NDC, passa a ser documentos balizadores de estratégias, oficializando as prioridades dos países e servindo como um portfólio de investimentos climáticos para o país. O Brasil e o mundo, cada vez mais, né, falam sobre a importância dos povos indígenas para essa crise climática, né? Povos indígenas são os guardiões da biodiversidade, guardião do clima, né, entre aspas, né? Eles dizem, e nós dizemos, né? Nós somos mesmos, mas precisamos avançar nas formas de reconhecer esse papel dos povos para além das palavras. É um pouco daquilo que a gente falou, né? Aí o mundo, né, está dizendo, né, essa importância
conforme o relato da companheira já disse, né, daquilo que nós temos dentro dos nossos territórios, mas isso tem que ser reconhecido além destas palavras, além dos registros, isso tem que se transformar em ações para que essas NDCs oficiais ela chegue na COP de uma forma bem estruturada e com compromisso também dos países que mais afetam a biodiversidade, né? E por isso o movimento indígena brasileiro fez questão de incidir sobre o texto da NDC brasileira, escrevendo de forma muito clara 2 demandas e como gostariam de ser representados no conjunto de metas climáticas do Brasil. E por isso escrevemos um documento completo, validado politicamente, que reúne nossas demandas e estamos em incidência ativa para que seja anexada a NDC oficial e que a NDC incorpore sua linguagem em seu texto. Então, nós temos aqui um resumo, né, dessa NDC indígena que foi escrita pela PIB, né, onde nós fazemos parte. Primeiro, a mitigação, reconhecimento de demarcação e proteção de territórios indígenas como política climática, com metas específicas e prazos. Segundo, a adaptação, implementação e integração da Política Nacional de Proteção de Territórios Indígenas, PNGAT, e dos instrumentos de gestão territorial ambiental, que são os PGTAs, como instrumento de adaptação liderados pelos povos. Terceiro, transição justa, eliminação dos combustíveis fósseis, veto à mineração e monoculturas para biocombustíveis em territórios indígenas. Quarto, financiamento climático, acesso direto e proporcional, mínimo de pelo menos 40% de recurso a organizações e fundos indígenas sem intermediários. Justiça climática, respeito integral aos direitos indígenas, Declaração Universal da ONU, proteção de defensores, participação plena em instâncias e decisão climática. Sexto, reconhecimento tradicional, reconhecimento dos saberes e sistemas indígenas como tecnologias legítimas de mitigação, adaptação e sua proteção contra a apropriação indevida. 7, conexão climática, biodiversidade. Integração entre clima, biodiversidade, desertificação e oceanos, com meta de zerar o desmatamento até 2030. E direcionar os subsídios nocivos para ações em benefícios a naturezas. Então, é um pouco do resumo daquilo que nós, né, como um movimento indígena, trabalhado politicamente para que essas NDCs ela venha ser reconhecida oficialmente, né? Nós, o Ministério dos Povos Indígenas do Brasil acolheu, né, essas NDCs que a PIB fez e já está junto, né, apresentando ao Ministério do Meio Ambiente para que venha também ser oficializado, né, aquilo que nós trabalhamos. Então, já é um começo importante para nós, dentro desses desafios, né, de que o governo brasileiro ele traga para si também esta responsabilidade de que nós precisamos estar presente neste momento decisivo, neste momento de construção contra a crise climática que afeta todos nós. Então, é isso que eu gostaria também de estar contribuindo, agradecendo a oportunidade em nome da APIB. Meu muito obrigado. Muchas gracias, Alberto, por tu Obrigada, intervención. Alberto, pela Muy sua intervenção. importante Importante, Alberto, a contribuição de vocês para a NDC. Esperamos que ela seja incorporada completamente dentro do texto oficial.
simplemente una sugerencia. Tenemos Queremos 8 dar uma minutos por sugestão, tá? participante. Damos Uma dica, 8 la minutos por palabra a participantes. E Osvaldo passamos a Muca, palavra para presidente Osvaldo de la Muca, OPIAC. Buenos quem é días, Osvaldo. presidente de OPIAC. Bom dia, Osvaldo. A palavra é toda sua. Hola, muy buenos días. ¿Cómo Olá, bom están? dia, como vocês estão? Bien. Bueno, me alegra. Eu fico Me contente de alegra, escutar Margarita, isso. saludarla y verla de nuevo. Saudações, Margarita. Carla, Carla, alcanzo a ver por allí algunos. saudações. No, esperando que esta mañana sea bendecido por el Padre Creador. Dale Eu muchas gracias espero a que Él esta manhã seja abençoada permitirnos pelo Pai reunirnos hoy, Criador. Muito obrigada por esta saludando desde reunião. aquí, desde la OPIAC. Saudações da OPIAC. En este momento estoy durmiendo, pero bueno, ¿cierto? Yo soy pescador y cazador. Eu sou pescador e Soy del caçador. clan Tigre, como ustedes Eu ya sou saben do clã perfectamente. Tigre, como vocês já sabem. Duermo de día y cazo de Eu noche, durmo de pero dia e caço de aquí estamos, noite, Margarita, mas estamos para aqui com toda a estar en el atitude, diálogo. tá? Bueno, Para tenemos este diálogo. 8 minutos, De Osvaldo. acuerdo, yo le voy Temos a 8 demorar 4. minutos. Ok. Sin nada de carreta, dijo los Eu vou direto ao ponto, tá? Bueno, Diz ele. saludarlos y de verdad es importante esta reunión. Eu quero dizer Nosotros que essa desde la reunião é OPIAC, muito importante. en la Nós, da Amazonía OPIAC, colombiana, que na Amazônia contamos con colombiana, 27 millones de hectáreas, a qual la media conta com Colombia, 27 milhões de ¿cierto? hectares. 64 pueblos Metade indígenas da que Colômbia, nosotros né? representamos. 64 povos Es indígenas que importante representamos. resaltar esse É trabajo que importante hace el destacar o movimiento indígena trabalho que é feito amazónico, pelo movimento que indígena preserva amazônico, la o qual vida preserva a de vida la humanidad da y eso es humanidade. importante resaltar. E isto é Nosotros ya importante hemos hecho frisar. varios temas de Nós já trabajo realizamos vários a estos temas, temas abordamos y vários voy temas a relacionados tratar à reunião de hoje de aportar unos temas e importantes que quero nosotros abordar tenemos alguns acá temas importantes que nós temos la OPIAC, aqui ¿sí? da OPIAC. Aí, por exemplo, dados para Existem clarificar dados para esclarecer, né, da y OPIAC. Colombia, antes de iniciar esa conversación muy E rápida, ¿sí? antes de Los alcances de la iniciar NDC, esta conversa, o pues escopo es da de acuerdo a la NDC base del desarrollo que tenga la é de normatividad, ¿no? acordo Y com eso o es desenvolvimento importante da que norma, también né? nosotros lo podamos E é importante que dialogar possamos políticamente dialogar politicamente isso. con los pueblos indígenas del país. Como En povos Colombia, los indígenas pueblos do indígenas país. son Na Colômbia, os povos prioritarios, los indígenas territorios são indígenas prioritários. Os no territórios son tenedores indígenas ni poseedores, son não autoridades públicas são autoridades a públicas, través não possuem as terras. São de esos autoridades territorios. públicas. Nosotros Através no destes hablamos territórios, de nós não tierras, sino falamos de territorios terras, indígenas, mas ¿sí? de Es un territórios gobierno indígena indígenas. que está allí É um governo indígena por que está mucho tiempo y ali que se ha ao longo de muito venido tempo desarrollando de acuerdo e que a tem sus políticas internas desenvolvido projetos de acordo com suas políticas internas también podemos decir de carácter públicas y e de privadas, que caráter son dueños público e del territorio, privado. por eso nosotros Eles são donos do território, são abordamos y manejamos de reconhecidos. esta forma. Por isso, nós, né, La cobrimos e situación de manejamos NDC en desta Colombia, maneira. ¿cierto? A La situação NDC en da Colombia actual, NDC 2.0, NS na tiene Colômbia, 32 NS medidas de mitigación 2.0, y tem 30 medidas de 32 adaptación medidas de y mitigação e describe 30 los de mecanismos de adaptação e implementación, descreve os pero mecanismos de por ningún implementação. lado Só aparecemos que, nosotros por los nenhuma pueblos indígenas. parte, aparecemos nós, povos Las indígenas, né? medidas tanto en la mitigación y As medidas, adaptación tanto na reportan unos mitigação e indicadores y adaptação, productos mostram occidentales, reportan indicadores áreas e como produtos municipios, ocidentais. departamentos, Reportam áreas áreas como protegidas, entre municípios, otros. departamentos, estados, Las áreas instituciones protegidas, entre ejecutoras outros. As restituições executoras ou coexecutoras aparecem menos las todos, instituciones menos indígenas. as instituições indígenas, Allí entendam. siempre nos dejan por fuera. Sempre ficamos Es de fora importante que nessa eso se parte. pueda Então é importante integrar y que se isso possa pueda, ser integrado está el reconocimiento, pero no e está la integración real y não está a efectiva para integração poder real e nosotros también efetiva para que hacer nós el possamos ejercicio de la realizar o ejecución de todos exercício esos da temas execução que de todos esses existen. tópicos existentes. ¿Qué hemos hecho? O que é que Presentamos nós la propuesta fizemos? indígena amazónica Apresentamos a proposta de indígena actualización de la amazônica NDC al de gobierno atualização colombiano da a NDC para o través governo de la colombiano, Mesa Regional através da Mesa Amazónica Regional en mayo del Amazônica. 2025. Isso foi apresentado em maio de Participamos en la 2025. mesa técnica Participamos da con el mesa Ministerio de técnica, Ambiente para juntamente com o incorporar Ministério do nuestras Meio medidas. Ambiente, para incorporar as nossas También medidas. reconocemos que la E actualización também de reconhecemos NDC que a 3 atualização da NDC3, se ha retrasado debido a cambios en el ela liderazgo del Ministerio de Ambiente. atrasou devido à mudança Pero de nosotros liderança no continuamos Ministério do Meio trabajando con Ambiente, nuestra mas propuesta nós seguimos trabalhando com a y nossa que esas proposta. propuestas sean E para incluidas. fazer com que essas propostas Confiamos sejam que en inclusas, Colombia confiamos que na presentará la Colômbia NDC ante la COP30. a NDC Es estará decir, na que nosotros COP30. confiamos en el Quero gobierno dizer que nós las confiamos no políticas que governo. nosotros hemos puesto allí E as políticas puedan que nós aparecer implementamos, a y ideia é que que sea elas pues possam real surgir, possam ser en esa vistas e que seja presentación real que nessa los países apresentação que Colombia dos pueda países. presentar nuestras apuestas que E que a también Colômbia possa ese hecho, ese trabajo apresentar, está né, a integrado allí. aposta, o trabalho que nós também ¿Qué realizamos, e tudo isso proponemos está los pueblos integrado. indígenas de la Uma Amazonía proposta colombiana dos para la povos NDC indígenas 3.0?
para ejes, NDC transición 3, 6 energética eixos: transição energética e exigir el justa, consentimiento libre, previo e informado y exigir o excluir consentimento livre, nuestro prévio e territorio informado de proyectos e de excluir o minería y nosso petróleo território en de projetos de transición, mineração e petróleo de transição. financiación climática Financiamento directa, climático es decir, direto, acceso directo ou a la seja, acesso financiación direto ao climática financiamento mediante climático instrumentos através de propios como el instrumentos Fondo INGE, próprios, como o Fundo INGE. sistema de conocimiento indígena Sistema de y conhecimento educación, indígena e es decir, que educação, nuestros conocimientos ou deben seja, que os orientar a la nossos acción conhecimentos climática, devem orientar a son ação los más climática, adecuados para cuidar la são os vida mais adequados para cuidar a en la vida región. na região. Cuarto, gobernanza territorial Quarto, y justicia governança climática, territorial e justiça es decir, climática, reconocer a los ou gobiernos seja, indígenas reconhecer os como entes governos indígenas climáticos como entidades subnacionales y climáticas nuestros planes de subnacionais vida como e os instrumentos de nossos planos de planificación vida como instrumentos de para el clima. planejamento para o clima. Como quinto, tenemos Como participación quinto, plena y temos efectiva, participação plena es e decir, que la efetiva, ou representación seja, que a vinculante en la representação gobernanza climática vinculante na governança nacional y climática en las nacional delegaciones e oficiales de nas Colombia que delegações necesitan oficiais da del cambio Colômbia climático. que ¿Qué precisam de mudança debemos climática. hacer O que é que nosotros? devemos Antes fazer? del 20 de septiembre de Antes de 2025 20 de debemos setembro de trabajar las 2025, medidas de devemos mitigación y trabalhar nas adaptación, medidas de mecanismos de mitigação e adaptação, implementación, mecanismos por de ejemplo, en implementação. el tema de Por exemplo, territorios no tema indígenas y de la inclusión territórios de la medida, indígenas e na se inclusão da debe medida, redactar. é importante que ele seja redatado. También reconocer los territorios y pueblos Reconhecer indígenas, os todas las territórios e povos acciones climáticas indígenas, desarrolladas a todas través as de los ações sistemas de climáticas conocimiento desenvolvidas en la dos Amazonía sistemas de conhecimento da colombiana. Amazônia colombiana. Allí también nosotros tenemos Nós também, ali, unos desafíos, ¿sí? temos El desafios, né? Estado colombiano sigue viendo el clima O como Estado competencia colombiano segue vendo o exclusiva del clima Ministerio como de Ambiente y del competência sector exclusiva do energético. Ministério do Meio Ambiente, Se do setor necesita energético. atender que la É titulación de importante territorios compreender que a indígenas no es titulação una de política territórios social, indígenas não se trata de uma política social, es não. una medida Se para la trata de uma vida medida para a vida, socioambiental y debe para a vida articularse con socioambiental, los e deve ministerios ser de articulada ambiente y juntamente el com os sector de ministérios do tierras meio en ambiente, com o Colombia. setor de terras na La Colômbia. falta de A articulación falta de retrasa articulação políticas y podrán evitar atrasa puntos de no políticas retorno e a la poderão Amazonía. evitar pontos de não retorno para a Nosotros Amazônia. hemos hecho también Nós un também trabajo bien importante, realizamos um trabalho es que bem la única importante. forma de nosotros É que a poder única seguir forma de que nós protegiendo y possamos seguir conservando el protegendo e territorio, conservando o hemos território, dicho que en nós já materia de dissemos que, resguardo em es la matéria mejor de forma de resguardo, é poder a melhor conservar forma de y poder poder conservar seguir e poder seguir superviviendo la vida. Entonces nosotros mantendo hemos a hecho vida. un trabajo muy Para isso, importante que ya lo realizamos um hicimos en trabalho la importante, trabalho que COP16, já fizemos na recogiendo más de 1 COP16, millón de firmas a coletando mais nivel de 1 milhão de mundial, assinaturas a nível que mundial, o nosotros abaixo-assinado, né? decimos que puede haber una ampliación de 13 Nós millones de hectáreas en la poderemos, Amazonía né, colombiana, querendo uma justamente de ampliação de resguardo 13 indígena, porque milhões es la de única forma que hemos territórios na Amazônia demostrado que colombiana. se puede É a seguir única forma com conservando a qual territorio demonstramos que y é se puede possível seguir seguir hablando de biodiversidad y conservando o cambio climático. território Y e lo hemos possamos seguir demostrado falando con de hechos que es la biodiversidade e mejor mudança forma. climática. No E existe mostramos otra com forma fatos para poder que é a única seguir forma, não conservando. tem outra forma para Porque seguir otras áreas conservando, que porque también outros respetamos, setores que pero en donde respeitamos mayor também, só deforestación que onde existe maior masiva ha existido desmatamento en Colombia. na Colômbia. Muchas gracias. Muito Muchas obrigada. gracias, Osvaldo, por Muito esa obrigada, exposición de la Osvaldo, postura de pela los sua pueblos apresentação indígenas de da la posição Amazonia dos povos indígenas da respecto de Amazônia, la NDC de Colombia. referente à NDC da Ahora Colômbia. damos el Passamos pase agora a Lervi para Sucre, Lervi Sucre, coordinador de la Alianza coordenador da Mesoamericana de Aliança Pueblos y Bosques, Mesoamericana de Povos e Florestas, AMPB. a Lervi, MPB. Levi, da MPB, a palavra é toda sua. Bien, Olá, bueno, ya me presentaste. você já Soy me indígena Abril apresentou, de eu Costa sou Levi Rica, Sucre, indígena da trabajo Costa con la Red Rica, Indígena Abril de trabalho com a Cabecar y soy rede director de la Cabecar Alianza e sou Mesoamericana de Pueblos y diretor da Bosques. Voy Aliança a Mesoamericana compartir un de poco la Povos e Florestas. experiencia Eu quero de Costa compartilhar um Rica pouco a experiência en da este Costa tema Rica, de los nesse NDCs. tópico das NDCs. Costa Rica cuando hizo A su Costa NDC en Rica, 2006 quando y fez a 2030, no hubo ODS em participación de los 2030, pueblos indígenas en não la houve redacción participação dos de esos povos NDC. indígenas na redação Estaba en desses proceso ODSs. finalizando la consulta de la Estrategia Estava no Nacional processo RED de y ahí finalização da tomaron consulta da Estratégia Nacional Rede, algunos elementos para e aí incluir en coletaram esos alguns NDCs. elementos para que fossem Ahora incluídos nestas iniciamos la NDCs. actualización de esos Há pouco NDCs iniciamos a que revisan cada atualização 5 destes años NDCs e y são ahí revisados a sí cada 5 hay anos. un São proceso de realizados a cada 5 participación anos, de los perdão. pueblos E indígenas en existe um la processo de participação dos actualización de povos esos indígenas na NDCs atualização dessas y NDCs, se basa en los as resultados quais de la estão consulta de la baseadas nos Estrategia Nacional resultados da RED, que fue un consulta da proceso Estratégia Nacional largo de Rede. consulta con los É um pueblos processo indígenas, longo, né, de consulta com os que povos indígenas. básicamente
se
Basicamente, encuadran en 5 grandes temas. ela En se el encaixa em tema de 4 saneamiento temas: y o seguridad tema de jurídica de las saneamento e tierras, segurança jurídica de en el terras, tema de las no áreas tema protegidas y los pueblos das áreas indígenas, protegidas e las povos relaciones de indígenas, traslapes, uso os cultural, relacionamentos etcétera. de translap, uso El cultural, tema de etc. un programa Está o de tema pago de de um servicios programa de ambientales adecuados a los pueblos pagamentos a indígenas, el número serviços 3. ambientais realizados por povos indígenas. El cuarto es O quarto seria una definición de los bosques uma de la definição das comunidad indígena. florestas da coalizão Y el quinto es indígena. un mecanismo de E o quinto é diálogo o mecanismo de diálogo. São permanente, quatro, digamos, são que cinco, promueve tá? A relación con los intérprete pueblos falou indígenas. 4, são 5, tá? Los tres últimos, Os que es 3 el últimos, programa de pago de servicios que seria ambientales y pagamento de serviços mecanismos de ambientais, diálogo y conservación de mecanismos de grupos, diálogo e conservação de está florestas, trabajando en la estamos herramienta que se trabalhando nesses diseñó, 3 que es el eixos, com Plan uma ferramenta que Ambiental foi Forestal desenhada, que é o Plano Territorial, Ambiental Florestal y ahí se Territorial, abordan temas onde abordamos de temas de gobernanza, de governança, mujeres, inclusão, de mulheres, distribución de beneficios. Y sobre esos temas benefícios, estamos trabajando en distribuição proponer, deles, né? llevamos E sobre 6 esses temas, estamos propuestas trabalhando para poder de levar 6 NDC propostas de de los NDCs pueblos indígenas para el dos gobierno. povos Tenemos un indígenas para diálogo o con la Dirección de governo. Cambio Nós Climático. temos o diálogo com a direção de mudança climática desse Sobre los dos governo, tá? primeros, que es temas Sobre de os 2 fondo para primeiros, que são nosotros y temas de también fundo para para el mundo, nós que es el e tema de também para o tenencia de mundo, la que tierra y está o áreas tema protegidas, de posse ahí de estamos terra en e una áreas discusión protegidas, con el estamos gobierno, discutindo juntamente com o governo. porque Costa Rica tiene Porque a Costa Rica, como resultado de la consulta de como red, resultado salió da consulta da el rede, plan RTI, que es foi el plan lançado de o Plano recuperación de RT, é o tierras, Plano de Recuperação de que es Terras. bien largo, bien É um plano grande bem el plan, longo, né? es Grande o muy plano, lento, só que es muy lento, né? lento É lento porque demais, son procesos porque se judiciales trata de o processos judiciables, o sea, son disputas jurídicos, judiciales que tienen que ir a disputas corte, judiciais, deve ir para o que todos los actores, fórum, los que enfim, tienen tenencia ilegal, todos os se atores que têm defienden, a entonces es bien posse largo ilegal se y defendem, enfim, avanza é um muy processo lento longo. el plan de O avanço recuperación de é tierras. lento, esse plano de Y el recuperação de diálogo que tenemos terras. con el gobierno E o sobre eso diálogo que es que nós ellos no temos quieren com o ponerse governo una sobre meta sobre isso é cuánta que eles não tierra querem va a colocar uma sanear meta o sobre cuánta tierra quanta o cuántos terra irá hectáreas van a ser recuperar, porque recuperados para ou ellos es quantos muy hectares serão incierto. recuperados, porque para eles é muito incerto Hasta isso, ahorita né? lo que hemos acordado con Até el tema de agora, o que tierras, que nós tiene que ver acordamos, combinamos com o tema de terras, que con tem a ver indígenas, também es com os hacer setores mención protegidos, en los NDC que se é está trabajando mencionar nas en esos NDCs programas, que estão sendo trabalhadas pero nesses no hemos programas, logrado que se mencionar isso. establezca una Só meta que não conseguimos fazer com que específica uma de que, meta bueno, seja al 2030 estabelecida. Por el exemplo, que gobierno va diga, para a recuperar 2030, X o cantidad de governo hectáreas o irá va a sanear recuperar X X cantidad de tierras. quantidade Eso de no lo hemos terra, logrado y ese ou diálogo está recuperar tantos precisamente en este territórios. momento. Nós não conseguimos realizar esse Eh, diálogo ainda. entonces, en resumen, Para tenemos resumir, un trabajo con la Dirección de temos Cambio um trabalho com a Climático Direção de Mudança que Climática nos da, pues, establecer indicadores que a meta é estabelecer indicadores los pueblos indígenas directamente juntamente com os povos y indígenas, diretamente com en eles, estos tá? dos de Deles. tierras, pues todavía estamos en diálogo, E esse no lo tema de hemos resuelto. terras e Tenemos hectares una serie estamos de resolvendo reuniones ainda. lo que va de aquí a octubre para Realizamos ver si várias reuniões logramos, daqui até outubro para ver se conseguimos pues, articular algún articular compromiso específico, algum compromisso porque hay algo específico. que se habla mucho aquí en Costa Rica, es que los compromisos tienen que ser medibles y Os verificables. compromissos têm que ser Entonces, medíveis e também pues justificados. ahí el gobierno se está cuidando mucho en Então, este o tema de governo tierras está criando muito esses sistemas establecer un de número terras, de estabelecer estos os temas para números poder de forma incluirlos que más nós adelante. possamos incluí-los. Entonces, en resumen, tenemos propuestas Nesse sobre inclusión resumo, de las nós temos mujeres, propostas sobre el rescate del sobre a conocimiento inclusão das cultural, mulheres, sobre o sobre los resgate do sistemas de conhecimento gobernanza, los territorios de cultural, autonomía, la onde os gobernanza sistemas de de governança, os calidad. territórios, a autonomia, Tenemos otra também propuesta, si ya no me o tópico recuerdo, do sobre, clima, temos também sobre la uma implementación proposta de sobre a ordenamiento implementação do territorial, sobre planes de ordenamiento ordenamento territorial en terri los bosques indígenas territorial, sobre os y quedaron planos dos de pendientes que tienen ordenamento que ver con la territorial e tenencia de tierra também y as tiene que ver con las florestas áreas protegidas indígenas, porque e el que traslapa de tem los dois territorios aspectos indígenas y el uso pendentes que cultural tem a ver com a posse da de los pueblos terra indígenas e en Costa Rica, também com en gran essas parte de Costa áreas, Rica. no que diz Gracias. respeito ao meu país, a Costa Rica. Muito obrigado. Bueno, Muito bem, te agradecemos muchísimo, te agradecemos por ese muitíssimo aporte desde por essa la Liga contribuição Latinoamericana. Y damos paso a sobre esse Marino aspecto Lastima, latino-americano e quien es damos então ao senhor miembro Lastima, de la que é Coordinación Nacional membro de da Coordenação Articulación de las Nacional Comunidades
das comunidades negras, rurais, quilombolas no Brasil. Marino, tienes 8 minutos. Você tem 8 minutos, Marino. Bom dia, eu sou Mário, conhecido como Marinho, moro aqui no Brasil, na região nordeste desse país. Nós temos 1.300.000 quilombolas no Brasil. Eu acho que foi um dos principais trabalhos que a gente fez sobre essa questão de mitigação climática, ao meu ponto de vista, foi conseguir que o IBGE localizasse onde nós estávamos, né? Quais os biomas que nós estávamos, porque sempre a gente escutava que não tinha povo preto, não tinha povo quilombola na Amazônia e em outros biomas. Então, a gente, quando conseguiu isso lá em 2020, só que se concretizou em 2022, a gente conseguiu provar que temos mais de 1.300.000 quilombolas no país, que desse 1.300.000, mais de 900.000 está na região Nordeste, mas precisamente no bioma Caatinga, eu acho que é o único bioma totalmente brasileiro. E dessa população, mais de 15% está na Amazônia, né? A Amazônia também é preta, a Amazônia também é quilombola. E com todos esses estudos que foram feitos, a gente também sabemos que dos nossos territórios quilombolas, só apenas 3% são desmatados, enquanto os territórios particulares, mais de 20% são desmatados no Brasil. Então, a maior mitigação climática para o nosso povo no Brasil é a questão da regularização fundiária dos quilombolas, né? A gente conseguir que o governo regularize os nossos territórios para que a gente continue fazendo essa mitigação climática no país. Nós temos várias ferramentas de luta conquistada pelo movimento quilombola hoje no nosso país. Estamos tentando o reconhecimento da NDC, do povo afro-brasileiro, do povo quilombola dentro da NDC, porque temos várias ferramentas como a PNGTAC, que foi uma lei criada, agora há pouco, acho que foi o ano passado, que é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, aonde nós conseguimos fazer o georreferenciamento dentro do nosso território, conseguimos fazer formação de lideranças, de mulheres, de jovens, para tratar questões climáticas, conseguimos ajudar ainda mais a preservar essa questão ambiental, né, com uma lei brasileira, né. Também temos a questão do nosso CA, que é o CA coletivo, que é o Cadastro Ambiental Rural, que a gente quer que a NDC, dentro da NDC, comece reconhecer toda essa luta, toda essa ferramenta de luta que o movimento quilombola brasileiro tem, né? E comece a nos ouvir e comece a colocar os quilombos, né, nessas negociações também, principalmente de financiamento e construção de financiamento para questões climáticas do nosso país, né? O CAR é o Cadastramento Ambiental Rural do nosso território, que é um cadastramento coletivo de todos os nossos territórios, que não permite que os fazendeiros, não permite que outros agentes venham sobrepor as nossas áreas de preservação, né? Isso é muito importante para a questão climática, para a questão da mitigação climática hoje do nosso país, principalmente, né? E estamos nessa luta efetiva de construção da NDC, né? Fizemos uma carta junto com os povos afrodescendentes latino-americanos, caribenhos, para
para o presidente da COP, apresentamos essa carta a eles, pedindo que o reconhecimento do nosso povo dentro da NDC brasileira, que essa criação, que essa criação da NDC também seja pautada por nós, povo quilombola do nosso país, que com a questão da adaptação climática, né? Porque o nosso país é muito gigante, principalmente a questão dos nossos biomas. E a gente sofremos todos os dias a questão do racismo institucional, né? O racismo institucional, inclusive da NDC, de não reconhecer o nosso povo dentro da NDC, é um racismo institucional. Nós entendemos como racismo institucional, né? E esse racismo vem dentro dos governos, esse racismo institucional vem de décadas que a gente vem sofrendo ele, e hoje, atualmente, nós temos ainda que lidar com isso diariamente no nosso país. E a nossa luta é gigante do povo afrodescendente para que nós conseguimos não só combater o desmatamento dentro das comunidades, a gente não só combater o racismo ambiental que existe dentro das comunidades, mas também a falta de financiamento por parte dos nossos governantes, que não existe, para que a gente consiga essa mitigação climática, né? Inclusive, na nossa região, onde eu moro, principalmente na minha região, do Nordeste, é muito seca, a gente passa 4, 5 anos sem chuva. E a gente tem muitas ferramentas aqui, a gente conseguiu lidar, não acabar com a seca, mas a gente conseguiu aprender a conviver com ela, né? A gente conseguiu aprender a fortalecer ao nosso povo nesse clima que nós temos hoje, e aprender que esse clima é nosso. E temos que aprender, e temos que levar todas essas nossas situações que temos hoje dentro do Nordeste para outras regiões, para que juntos nós conseguimos fortalecer contra todo esse desmatamento. É isso. Bueno, muchísimas gracias, Mariño, por la intervención y por el aporte desde Brasil, recordándonos que otro gran grupo étnico habita la Amazonía, como son los afrodescendientes. Muchas gracias. Damos la palabra a Francisco Muito Pérez, que nos obrigado. tiene E damos então a palavra beneficio, para Francisco para Pérez, explicarnos. para que possa Gracias, Margarita. explicar para nós. Sí, Muito obrigado, pero la Margarita. encuesta, Na queremos nossa preguntarles a enquete, ustedes, queremos si fazer-lhe han formular uma participado pergunta en el desarrollo de de participar no las NDCs en sus desenvolvimento das países. NDCs nos seus También pueden países. escribir acá Então, vocês podem escrever aqui por nesse encuesta espaço o igual en el chat si quieren compartir ou por no ahí chat, se vocês a quiserem experiencias que tal vez compartilhar algunos de as ustedes han tenido. experiências que vocês tiveram. Igual esta información lo vamos a como tener grabado Essa acá informação y compartirlo posterior nós vamos também compartilhar todos y depois para com poder ir como juntando com más esa discusión todas e sobre las todos, NDCs y los para espacios poder ter flexibles mais informações sobre as de cada NDCs uno. e também as diferentes fases de incidências que estão sendo desenvolvidas. Bueno, tenemos casi 30 respuestas. Temos já quase 30 Gracias a respostas. que nos han Muito respondido. obrigado às pessoas que nos responderam. Y veo, Darío, que mencionaste acá, respondiste en el chat, que Você respondeu no chat. también ha participado en el proceso de actualizar
participou no NDC da processo de República Dominicana. atualização da NDC na República Dominicana. Muito bom. Sigan llenando, por favor. Peço que continuem a preencher, por Revisaron la favor. encuesta, ¿está bien? A enquete, por favor, está tudo certo? Creo que ya estamos, Francisco, si no se Acho que nota. já deu Sí, tempo, sí, né, sí, me Francisco? parece Sim, cerrar. sim. Eu acho Bueno, sí, que. Muito bem. ya cerramos la Vamos encuesta. então fechar aqui a enquete. Creo que nos permite compartir Acho muchas que cosas nos específicas acá, pero igual, como possibilita mencioné, podemos como compartilhar. revisar eso y compartirlo posterior. Podemos também compartilhar posteriormente. Así que agradecemos la participación Então, gostaríamos de agradecer a paso la participação palabra de nuevo a e passo a Margarita para palavra novamente a continuar Margarita con para la dar siguiente sesión. prosseguimento à sessão Bueno, muchas seguinte. gracias. Estamos Ok, muito entonces obrigado. entrando al Estamos último agora panel, entrando no último antes de la painel intervención final de Carla, da intervenção final da Carla a con respeito representantes de gobiernos de y representante de representantes governos e otras representantes instituciones de de sociedad outras civil. instituições da sociedade Y civil aquí y vamos e entonces a hacer vamos tres então preguntas, fazer três cada perguntas, una de ellas a los tres cada uma delas aos três representantes de representantes gobiernos y de entidades governos para que e en un de tiempo entidades, entre para 2 y 3 que minutos num podamos tempo hacer dos bastante rondas curto, de con 2 ou estas 3 minutos, personas. possamos fazer La duas primera, rodadas com essas vamos pessoas. A entonces primeira, então, é a seguinte: a presentar a vamos los apresentar, panelistas. então, La os primera es Hannah panelistas. A Girardot, primeira, que es Hannah asociada de Girardot, Género y que é Juventud en la associada Alianza do NDC. parceira da Aliança La otra persona es NDC. Rachel Outra pessoa McMonagh, é que es directora de programas de cambio Russell climático Monarch, que irlandesa. é diretora de programa de câmbio La otra climático persona es irlandesa, Berioska e a outra Gispe, pessoa é del Ministerio del Ambiente Berioska del Perú. Gispe, do Y la otra Ministério do persona Ambiente es do Mas Peru. A outra Puk, persona é Mas Puk, la entidad que regula da el entidade cambio climático en regulamentadora da República mudança Dominicana. A todos ellos climática na bienvenidos República y entonces Dominicana. vamos a empezar por Bem-vindos la e primera bem-vindos a todos. pregunta. Vamos então começar com a primeira pergunta. Tem uma pequena mudança com a colega Verioska. Ela não vai poder vir, ela não pôde vir, mas no lugar dela vamos ter a diretora de mitigação no Peru. ¿Jimena Mora? Sí. Ok. Bueno. Entonces, esto fue un cambio de última hora. Los Então, expuse. essa é uma mudança de última hora. La primera pregunta, Muito bem. A primeira va pergunta é a dirigida seguinte: vai ser dirigida a Hannah Girardot. Hannah Y Girardot tiene que ver cómo e la NDC se refere como a NDC 3.0 pode incluir os direitos territoriais como uma medida de mitigação à mudança climática. É um passo um pouco mais além, não apenas reconhecer, mas também incluí-lo na implementação de ações de mitigação. Hannah, bom dia. Good morning. Thank you so much, Margarita, Bom for dia, muito having us here obrigado, today. Thank you to the Margarita, team por me for receber inviting me. hoje. Muito obrigado também Fantastic à to listen equipe to the que me, presentation so far. I'm really me excited invitou. to dig into Fantástico, eu this estou a muito little bit more today. empolgada de entrar Just nesse as a assunto quick um pouco mais context hoje. for E everyone, um contexto the bastante NDC rápido para partnership is cada a um. global Essa coalition parceria spanning é uma more than coalição 250 members to dos deliver on
ambitious transformational climate action to com achieve relação goals set out in the a Paris Agreement conseguir and drive a mudança climática, com relação às metas, no que diz respeito ao Acordo de Paris. Então, essas parcerias, nós encontramos financiamento e informações para converter em projetos factíveis. Estamos apoiando os países, mas também melhorar e desenvolver as suas NDC 3.0 ao longo dos últimos anos. E muito claramente foi mencionado, muito claramente isso, e sabemos que para alcançar, estamos envolvidos para alcançar, temos algumas lacunas de financiamento e para tudo isso temos que corrigir o nosso curso na medida necessária. No entanto, uma das necessidades fundamentais com relação aos que eu venho trabalhando com as NDCs se baseia basicamente no fato de buscar os países membros que dão apoio para garantir que tenham uma contribuição significativa aos países mais impactados pelo aspecto climático, os desafios climáticos, que estão dentro de concepções de políticas para a implementação durante todo o processo. É crítico também que tenha acesso, como já foi mencionado anteriormente, a financiamento, no caso necessário, e também que haja um aspecto adequado como a transparência e com relação também às contribuições e às considerações dos povos indígenas e afrodescendentes se integrem nessas políticas também e que esses compromissos se mantenham também ao longo do tempo. E estamos passando por um momento específico e meses críticos e precisamos também garantir que tais processos que estão sendo levados a cabo nesse momento tenham um plano para que se possa continuar. Eu sei que eu estou indo muito rápido, mas eu quero basicamente contar que nós lançamos um manual de melhores práticas para a participação das partes interessadas e também nós incluímos muitas considerações com relação para que os membros possam seguir. Um dos exemplos é do Peru, no qual nós mostramos com esta frente. Então, há muitas mais coisas que eu gostaria de dizer, mas eu quero garantir que tenhamos tempo de que os outros panelistas possam participar. Eu queria basicamente dizer que essas políticas, esses momentos incertos e reconhecimento consistente de direitos e participação desigual de minorias e de populações indígenas e afrodescendentes. Então, é muito importante que nós consigamos falar sobre isso. Vamos poder compartilhar mais em outras rodadas de discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, Hanna. Dou a palavra a Jimena Morales, do Ministério do Meio Ambiente do Peru, para a mesma pergunta. Muito obrigado. Margarita, me chamo Jimena Mora. Eu gostaria de estender saudações e a pessoa que ia falar no meu lugar teve um problema e não pôde comparecer. Com relação à tua pergunta, como podemos melhorar a abordagem em termos de direitos territoriais e como medida para mitigar uma mudança climática, gostaria de falar um pouco sobre como nós estamos trabalhando nesse marco do que vimos fazendo com a parceria dos líderes para as florestas e o clima, e também no Peru, nós somos para dar apoio às iniciativas dos povos indígenas, comunidades locais. Justamente nesse contexto, lançamos a iniciativa para buscar o reconhecimento dos direitos coletivos sobre a terra e se trata também uma das condições muito importante dos países tropicais, visto que isso pode assegurar a conservação das florestas e a proteção delas. Então, no passado foi apresentada uma iniciativa que tem a ver com esse compromisso sobre a posse da terra para os povos indígenas e as comunidades locais, ao que se somaram 13 países, e está o Peru, obviamente, e essa iniciativa
com países com florestas, com um aspecto numérico para o reconhecimento sobre a terra de povos indígenas, comunidades locais. E tivemos diversas contribuições para poder ser anunciado de maneira conjunta na COP. Tem algum problema com som? Alguém está dizendo que tem algum problema de som. Vocês estão escutando agora? Acho que é algo da interpretação, talvez. En inglés se oye dos intérpretes y mucho ruido. Acho que em inglês está se ouvindo muito barulho. Ok, me avisan entonces. Sí, Me me avisa parece então se eu que posso otro dar problema. prosseguimento. Acho que o problema estava no Ok. canal de inglês. Ok. Hagamos una prueba. ¿Están todos escuchando Vamos ahora bien? fazer vamos experimentar, vamos fazer uma Nos prova dicen para en ver el se está chat todo mundo escutando bem. Vamos ver nos chats. Se vocês podem responder no están chat, escuchando. por favor. Disculpa, Jimena. Gracias. No, Desculpa, perfecto. Jimena, No. pode Como continuar. Não, les está venía perfeito. comentando, Como eu estava esta, pues, comentando, iniciativa esta este iniciativa, compromiso esse intergubernamental por la tenencia de la compromisso tierra, governamental pues, sobre a lo que posse da buscamos terra, ahora o que es buscamos agora é basicamente poder básicamente tener diversas ter contribuciones que puedan diversas ser anunciadas en la contribuições que próxima possam ser anunciadas COP30 por en ocasião da noviembre. próxima COP Y 30 em quisiera novembro. sumar a eso también que E hace algunos somando a meses isso en também, já há la alguns Semana meses, Climática na de Londres, Semana se Climática lanzó de también Londres, un foi llamado lançado global para também promover este uma compromiso chamada global, uma intergubernamental, ¿no? convocatória Y para global que para este esse venga aspecto e acompañado para además que del isso venha anuncio acompanhado de mais um un paquete anúncio por financiero, parte no e que também com se um denominó pacote Tenencia financeiro. 2.0. Então, se Para chama canalizar financiamiento ya Tenência en el largo 3.0, plazo o y posse además un 3.0 recurso a de longo manejo más prazo, flexible y e directo também hacia alguma coisa um pouco iniciativas mais de flexível, los pueblos direto, com indígenas y comunidades relação locales. aos povos Teniendo en indígenas, cuenta comunidades que el locais, primer paquete levando em financiero consideração que o primeiro pacote para tenencia financeiro de bosques para de a posse tenencia y bosques de fue lanzado florestas por el e grupo que foi lançado financiero, pelo el grupo grupo de financiadores financeiro de la tenencia e forestal financiadores en da tenência español, florestal em en la espanhol, COP26 na por un COP26, monto aproximado de por por um un monto de valor aproximado 1,7 millones de 1,7 no, perdón, milhões, 1.700 millones de 1 millones al bilhão 2025. 700 En este contexto, milhões, se desde NDCs corrige se a viene oradora. trabajando con países de Então, países tropicales y estamos miembros trabalhando com miembros y no miembros países del G7 para tropicais e definir una membros meta para que poder definir uma puedan meta contribuir al que compromiso possa contribuir intergubernamental. para Y esse este aspecto además alineado con las governamental e está propuestas mais aliviado com de as NDC, se propostas de alinea con la TNDC, posibilidad de NDC e se contextos alinha também com nacionales as y por possibilidades dos supuesto la contextos nacionais institucionalidad y e também a legalidad de cada uno de los países. Esa institucionalidade sería por mi e parte. legalidade em cada um dos Muchísimas gracias, países. Jimena. Entonces Muito damos obrigado, paso a Jimena. Vamos Rashid então dar a Arandesia para palavra que nos conteste para esta a primera próxima pregunta sobre oradora la aproximación para responder que a deben tener los pergunta derechos sobre a territoriales dentro de aproximação la que NDC devem ter os 3.0 direitos como territoriais medida de nessa mitigación al NDC cambio climático. 3.0 como Buenos días, medida de por favor. mitigação à mudança climática. Thank you, Margarita. Tem a palavra. Muito And many obrigado, thanks to all for this Margarita, e muito opportunity to obrigado também por participate in essa this webinar oportunidade and de learn from all the panelists and the wonderful participar questions coming desse through. My name is webinário. Rachel McMonagle, and I'm the Climate Change Eu me Program chamo Director Ethan at Holholm NIRGASA. e eu We sou are a an diretora organization, an programática. international Somos uma civil society organização organization that has worked da in over 50 Irlanda, countries in over 50 internacional, years da sociedade to civil, que secure land trabalha rights com for muitos Indigenous países peoples and durante local muitos anos communities. para garantir os direitos das With comunidades regards to locais e this povos specific topic of indígenas em NDCs, termos de NIRGASA has worked with a direitos number of de governments terra. over the Então, past nós 5 years trabalhamos to também com integrate muitos land tenure into governos their lives and ao policies. longo And dos through that últimos direct 5 anos interaction with para a governments, posse de it sparked terras da curiosity in us NDC to e review all juntamente com os existing governos, NDCs. a ideia So in é July of this year, revisar todos os we reviewed NDC existentes. Em 170 of the julho desse available ano, nós revisamos 170 NDCs. So this was a mix of desses revised NDCs NDCs as que well estavam as disponíveis, já older foram versions of revisados, NDCs bem available como to examine the alguns inclusion of land antigos
artigos que estavam disponíveis para examinar esse aspecto de posse de terra e como foi discutido nos NDCs. Nós chegamos à conclusão que apenas 28% falam da posse e 13% se comprometeram para fortalecer a posse de terra. Encontramos menos de 12% falaram de direitos equitativos de posse. E nós vemos como os trabalhos têm essa visão sobre os NDCs e os interesses de cada país para a revisão da implementação desses NDCs existentes e incluir posse de terras. Vamos fazer um briefing que será feito proximamente, será apresentado na COP e espero que seja uma ferramenta para que os governos busquem não apenas elevar os territórios e territoriais, mas especificamente incluir os direitos fundiários em função da necessidade de incluir registros, áreas demarcadas e compromissos e também os RPICs. Sim. Fiquem de olho, porque isso vai ser feito rapidamente. Excelente essa contribuição sua, proveniente da Irlanda, para essa visão sobre os direitos territoriais dos povos que vivem nas florestas tropicais. Vamos passar, então, à segunda pergunta. E, neste caso, nós vamos nos dirigir quais são os riscos existentes para que os países que se negam ou que são reacionários ou reagem contra os direitos territoriais e as considerações de direitos territoriais e a implementação das NDCs. Ou seja, existe, do ponto de vista das obrigações dos países, algum mecanismo para promover que esses direitos sejam implementados nesse sentido. Para isso, convidamos Raquel para responder essa pergunta. Raquel, você tem a palavra. Muito obrigado, Margarita. Para falar sobre a pesquisa que foi conduzida, encontramos que 90% dos NDCs com metas de terras não tinham salvaguardas. A ideia era progredir com relação à mitigação climática através de uma variedade de abordagem, a criação de parques nacionais ou zonas de conservação que pudessem também promover as pessoas que viviam aí, outros compromissos com relação à expansão de aspectos renováveis, criação de mercados de carbono e outras soluções climáticas que pudessem trabalhar sobre a pegada de carbono. 10% das metas, incluídas as terras, incluíam as salvaguardas da posse. Quando a posse não está incorporada ao conflito, a violação de direitos humanos e, obviamente, quando os PICs não estão implementados, não há essa incidência na ação climática, uma defesa que se pretenda. Não apenas dizemos que há resultados para a comunidade, mas não estamos vendo tampouco resultados ambientais, que era o propósito dessas ações. Muchísimas gracias, Rachel. Pasamos la palabra a Jimena Morales del Ministerio de Ambiente del Perú. Jimena Morales, do Ministério do Meio Ambiente do Peru. Gracias, Margarita. Jimena Obrigada, Mora, Margarita. Morales, pero bueno, a ver, Mora. Jimena Mora, ela corrigiu, está na Morales, é Mora. Bueno, como sabemos, las NDCs, Como sabemos, as NDCs devem ser implementadas no território e para isso é importante que os países considerem a posse de terra através da atribuição de direitos sobre aquelas terras e territórios que ainda não têm categorização. E a gestão adequada também, claro. No caso do Peru, a atribuição de direitos vai além de ser uma condição habilitadora
para poder que haja implementação, e é uma medida de mitigação que faz parte da nossa NDC, especificamente uma medida no setor UTCUS, de uso de terras, mudança de uso de terras sem cultura. Essa medida denominamos de atribuição de direitos em terras não categorizadas na Amazônia. Inclui duas modalidades para implementação, tanto a titulação em comunidades nativas na Amazônia, assim como a categorização de resguardos indígenas para povos indígenas isolados ou com contato inicial. É a denominação, né, que a gente dá para eles. No marco das nossas NDCs e o trabalho que fazemos para a implementação e a nossa contribuição para o compromisso que eu mencionei antes, compromisso intergovernamental sobre a posse de terra, estamos trabalhando juntamente com as organizações indígenas representativas na Amazônia e trabalhando com os governos subnacionais também e governos regionais também, para poder atualizar os dados sobre a brecha de atribuição de direitos de povos indígenas que estão aí em pendência, né, de conclusão, para propor ações para o ano de 2030, que faça com que essa lacuna seja fechada. Era isso que eu queria comentar, diz a Jimena. Passamos a pergunta para Hannah. Hannah, a palavra é sua. Margarita. Obrigada, I Margarita. think just building on what has been shared already, there absolutely the Olha, risk, sobre o the que foi greatest risk I falado, see is that the commitments, the environmental commitments that are so necessary to o maior sustaining risco é us que have os compromissos not been achieved. ambientais que são I tão think we importantes also para que nos risk mantenham, exacerbating pode ser que não sejam alcançados. inequalities, Mas também está aquele climate-related risco que injustices. exacerba, aumenta as We have inequidades, examples of our injustiça a council nível members that are climático. working Nós temos or exemplos, por taking exemplo, de steps to try membros and mitigate those de alguns risks. países, We os have quais a estão request from tentando Chile to diminuir, develop an fechar assessment essa of brecha. indigenous Temos uma vulnerabilities and solicitação do adaptive Chile para capacities in desenvolver uma response to climate avaliação das change, vulnerabilidades to indígenas, document assim como community-driven capacidades strategies and adaptativas à collect mudança recommendations on climática. how traditional E knowledge desta can be maneira, adopted coletar into wider recomendações, national tais adaptation como o strategies and conhecimento measures. ancestral, So como é que ele there's pode ser adaptado a some steps that estratégias e countries are medidas taking as nacionais. kind of leaders in this Existem space. alguns passos, And I wanted passos to que já estão sendo dados just por alguns note países. another substantial risk is that without the proper and meaningful Eu gostaria stakeholder de mencionar engagement outros at the riscos. onset of policy Seria, por development exemplo, or a enhancement, no participação matter das the partes community, but interessadas, speaking of specific independente communities da with specific comunidade. priorities Falamos as de the algumas conversation today, específicas que têm you'll miss prioridades out on the específicas, necessary assim kind of como já buy-in discutimos, and né, algumas delas hoje. Às vezes shared esquecemos de mencionar também as engagement, shared necessidades responsibility from those impacted to implement e these responsabilidades actions for compartilhadas looking at a national daqueles policy. que estão sendo impactados para I implementar greatly ações appreciated what a Mr. nível Reyes nacional. shared earlier from Costa Rica. We are also working Aprecio to muito o que foi build out support mencionado, né, for da the Costa government of Rica. Costa Rica to Estamos host trabalhando também para poder participatory construir workshops. apoio And an active piece of this request that para they have desenvolver submitted to the oficinas partnership is around hosting the participativas workshops, having the conversations e enviamos with uma solicitação specifically women para in saber como é que indigenous communities. podemos manter estas Then also conversas, especificamente com as ensuring the mulheres nas analysis is comunidades shared back indígenas. and that E o intuito também é is garantir a translated análise. into local languages, the E NDC is isso, translated. So I think really e nós estamos taking the traduzindo a necessary idiomas early locais, as steps NDCs to estão sendo traduzidas também. A meaningful ideia and é meaningful adotar partnerships passos is prévios key para to poder kind of criar mitigating this alianças que risk. sejam significativas, Maybe one para more poder quick diminuir example, esse we just risco. concluded our recent Youth Engagement Outro Forum, exemplo que where nós we partnered with incluímos UNDP, but also foi the o International Fórum Indigenous Youth de Forum on Climate Change Participação, Fórum and de Young Adult Youth Jovens, Constituency to the UNFCCC. sobre mudança And I think climática. there were many conversations. I'm happy to E share the link para to the poder recordings. It ter was o a successful CCC. dialogue. Eu acho Took place que eu posso last month, compartilhar algumas but I think one conversas, of the bigger as risks as gravações, well né? is Tudo que considering surgiu engaging desta the future oficina. generations that Olha, eu acho are que um dos currently grandes leading many of these riscos é conversations analisar as and próximas will be so gerações, impactful to as carrying quais out the lideram implementation essas of these conversas, commitments and as quais policies irão as well. criar um impacto para poder implementar essas políticas e comprometimentos no futuro. Muito obrigada.
Muchas gracias, Ana. Bueno, Muito tenemos obrigada, la Hannah. última pregunta, la última Temos uma última pregunta, y la pergunta, a última primera va rodada. E a primeira dirigida pergunta hacia Jimena é Mora, para a del Jimena Mora, Ministerio de Ambiente del do Perú. Ministério do Meio Ambiente do Peru. ¿De qué Jimena, manera las obligaciones as que obrigações salen de las que NDCs se surgem ven das NDCs, fortalecidas o elas más se bien veem se ven fortalecidas regadas ou en se veem otros desafiadas planes em nacionales outros o planos políticas nacionais ou u políticas, obligaciones ou derivadas de leyes obrigações derivadas de diferentes. leis Entonces, ¿de qué manera se diferentes. ven Jimena, fortalecidas de o se qual ven forma regadas por elas se veem políticas nacionales fortalecidas ou desafiadas por políticas que nacionais, Jimena, coexisten con las as quais derivadas de la NDC? coexistem com a derivação das NDCs? Gracias por la pregunta, Margarita. Muito obrigada por essa pergunta, Bueno, pues yo Margarita. les quiero comentar que en el caso del Perú, No caso do Peru, considero que estamos trabajando para justamente se vean estamos fortalecidas, trabalhando ¿no? para que sejam fortalecidas, né? Nosotros contamos con una ley Nós marco sobre contamos cambio com uma climático y lei adaptaciones marco en su sobre mudança reglamento, climática. Ela está em pues indica desenvolvimento que de cada regulamentação. E ciclo ela de diz NDC que que nosotros tenemos que cada comunicar a la ciclo que convención, nós devemos cada 5 años, comunicar, como sabe, cada 5 anos, pues né? Cada además ciclo nosotros que tenemos que devemos comunicar considerar para a propuestas convenção. de los E pueblos além disso, indígenas y devemos considerar originarios. propostas de Y povos además, por otro indígenas e lado, cuando originários. se E por outra estuvo parte, pues trabajando en el proceso de quando estivemos consulta trabalhando no pública processo que de se hizo consulta para pública aprobar que para foi elaborar y lançada aprobar este reglamento, para elaborar e aprovar esta pues regulamentação, en este contexto también se creó nesse contexto, foi una criado também, plataforma de pueblos criada, perdão, indígenas a para enfrentar el cambio climático, plataforma que de acá en Perú povos la llamamos indígenas para enfrentar a mudança climática. la llamamos la PEPIC. Chamamos de Entonces, PEPIC esta essa plataforma plataforma, es un tá? espacio Trata-se de um que ha servido espaço mucho para fortalecer, por que tem supuesto, ajudado ¿no? muito para Toda la acción que viene fortalecer toda a ação la coordinación con estos pueblos, ¿no? Es e a a través coordenação com de esses ella que povos. se gestiona, Através ustedes da tienen como IA, reto gestionar, articular, difundir que se y hacer faz a seguimiento geração, a las articulação, propuestas de difusão medidas e de fazer adaptación y seguimento das mitigación propostas de que medida de tienen adaptação relación e o guardan relación mitigação con los que pueblos estão relacionadas com os indígenas u povos originarios indígenas ou frente al cambio originários climático, ¿no? diante da Y mudança lo importante climática. acá es que O lo que importante se aqui busca a partir de esto es é que no, que valorar los a ideia conocimientos é de estos valorizar os pueblos, sus conhecimentos desses prácticas y también povos, sus saberes suas práticas, tradicionales y seus saberes ancestrales, ¿no? tradicionais e ancestrais. Esta plataforma consideramos nosotros desde acá que es como uno de los principales Nós logros consideramos como uma das dentro de los principais acuerdos que conquistas, se né? dieron con Falando da este proceso plataforma. de consulta previa Principal conquista que aconteceu nesse modelo de consulta prévia, quando foi regulamentada a lei. hacen parte de esta plataforma 7 E organizaciones 7 organizações representativas dos povos indígenas no Peru fazem parte dessa plataforma. asentadas en la Algumas Amazonía. estão na Y de este Amazônia. modo, pues, se crea esta E plataforma desta ciudadana mediante una maneira, resolución essa ministerial plataforma foi criada que através de aprobó uma esta resolução do conformación, ¿no? Ministério que aprovou essa Y el conformação funcionamiento de la e plataforma. aprovou o funcionamento dessa Importante que también plataforma. esta plataforma O también hacen importante é parte, que cuenta con representaciones tanto del essa Ministerio plataforma de conta com Cultura del Perú y representação también con el do Ministerio del Ministério Medio Ambiente. da Y bueno, ellos Cultura son e Meio bastante activos, Ambiente. solamente São ministérios comentarles un detalle ativos. que el día de mañana y Por pasado mañana, exemplo, el día 10 y amanhã el e 11 de depois de amanhã, septiembre, 10 vamos a tener el 6º encuentro nacional teremos o que 6º realiza la encontro plataforma nacional en Lima. realizado pela APPIC, Vienen em los Lima, representantes designados de las 7 onde organizaciones teremos de a los diferentes puntos. participação dos Y representantes, né, además, das 7 siempre para organizações. este caso, en este 6º encuentro, uno de los E neste principales 6º puntos de la encontro, agenda dos será principais a partir pontos de da nosotros agenda. tenemos que además informar sobre los avances, ¿no? Ela não terminou a frase, del tá? Ela proceso segue de dizendo actualización que para la deve NDC 3.0, informar, né, o 3.0, processo de perdón, y este es atualização. uno de los principales puntos E que se trata de um dos los cuales principais las organizaciones tienen pontos mucho da interés agenda. por E as conocerlas. organizações estão Eso sería por mi parte. interessadas neste ponto. Gracias. Era isso Mil que eu gostaria de gracias, responder. Jimena. Pasamos la Obrigada, Jimena. palabra a Passamos a Rachel palavra para para responder la Rachel, misma pregunta. para que responda a mesma pergunta. Thank you, Margarita. Muito obrigada, In our Margarita. review of the 170 NDCs, we were noticing that even those that mentioned land tenure, it was truly a mention or a comment rather than a commitment or an action or a target associated with the recognition of land tenure in achieving climate action. And so our interest in developing this technical guidance was to offer Rachel, templates. please, can you wait a little bit? There is no translation for English. Absolutely. Please, the company can check if Ok, estávamos sem som, pedimos desculpas. Vamos começar. ahora sí. Para español, sí.
Yeah, Vamos ahora sí. começar. Gracias. Sorry, Rachel. Now it's okay. Wonderful. I was sharing that in our review of the 170 Eu estava NDCs, dizendo we que, had noticed that quando when fazíamos land uma tenure is revisão das mentioned, it was 170 treated as a NDCs, comment or vimos que quando recognition foi of the role of land mencionada a tenure, posse de terra, rather than era feito como forma de commitment or a comentário ao target or reconhecimento do an papel action da posse de that terra, governments and ao TECs invés de take. compromisso ou So in our objetivo, creation of ou the uma technical ação guidance, que os to governos support queriam governments in desenvolver. integrating land tenure Assim, into com a their criação da NDC, orientação we técnica wanted to para apoiar include os sample governos language neste or contexto da posse templates de terra. for A integrating ideia era incluir indicators and modelos, targets so that linguagens, government's recognition of land tenure tudo que shifted fosse into action that homogeneizado, they de were tal forma que o bound to. reconhecimento dessa And so posse de within that, we terra wanted to se recognize transformasse all em of the uma other ação tangível commitments and limited e que resources that reconhecesse governments todos os are being compromissos e challenged to recursos spread limitados, their spread thin. And os so quais we were leaning estão upon existing global frameworks sendo that are tied encontrados to pelos land tenure governos nesta and that governments are iniciativa. already reporting Nós on. temos And alguns two ones that I want to acordos highlight que here estão are the atados a essa Sustainable posse Development de Goals terras and the e algumas UNCC's situações que os commitment governos to enfrentam land tenure estão os integration. Objetivos de So for the Desenvolvimento SDGs, we Sustentável, are offering referente à the target implementação, 15.3, de which is posse de looking terra. at combating Para as ODS, desertification estamos and oferecendo o land objetivo degradation, 15.3, que target aborda o tema 1.4, which is de looking at land rights combate and resource ao desmatamento, degradação de access terra, for men acesso and aos women, and then recursos e direitos particularly da terra, target direitos 5.A, territoriais which para is homens e looking at mulheres women's land rights, particularmente. and seeing how Está o governments who objetivo are already 5A, reporting and que committed to estava these SDGs focado could no direito translate das that into their mulheres. NDC and use the E existing data como there os to governos further bolster comprometidos their climate com action. isso podem traduzir isso For the nas UN NDCs, Convention on utilizando Combat seus dados, né, Desertification, their commitment para to alcançar land os tenure, objetivos, the para decisions of the past few combater COPs have really o created a desmatamento. platform Existe um to support compromisso. national Com base consultations nas on how decisões land das tenure últimas can COPs, foi contribute criada to uma combating consulta drought, nacional sobre land como a posse de terra pode contribuir para combater a seca e a and we're seeking desertificação, ways, degradação de 10% of these terras. national consultations for the Estamos UNCCD buscando commitments. formas e buscando Governments can essas also be consultas building in nacionais para those obter discussions and those compromisso collaborations das into their NDCs. NDCs. So it's Os governos também poderiam estar uniting different agendas on a os more governos common também manner podem of incluir using estas land rights for conclusões e those achados nas environmental outcomes that we NDCs, seek. So there'll be unindo more agendas em information coming comum out, like I para mentioned, utilizar os in the direitos technical guidance como brief coming out base, in the next few como months, forma de but alcançar os additional objetivos. resources and targets and Mencionamos sample este language will be documento de built. orientação técnica e também com os objetivos claros. E as amostras da linguagem que deve ser utilizada, tudo isso estará disponível, tá? Rachel. Por favor, Ana, nos da su opinión sobre esta pregunta. Gostaríamos de ter a sua opinião, Rime, sobre isso. Carla, eu acho que ela falou para Carla. Ana. Thank you so much. And Claro que sim. yes, can you hear me? Muito obrigada. Okay. Estão escutando? Fantastic. Thank you so much for this question. I think so much has been Muito shared. And obrigada Rachel, por esta can't wait pergunta. to see the technical Eu acho que guidance tanta and coisa já we foi can share that on our compartilhada, né? knowledge platform with our members as well. I think that's a really Estou incredible ansiosa tool por to be compartilhar out esta there. guia técnica. É uma I think ferramenta from fantástica. somewhat of a higher level, NDCs are these complex and interwoven documents Algumas das that pulling nossas together sectoral NDCs plans, são short and documentos long-term complexos priorities. They're aggregating inputs que unem as across prioridades across the country, across communities, setoriais, but they're also inclui também one piece of this insumos ao redor landscape de that várias comunidades e países. my colleagues have Mas também shared. existe uma And all parte of deste that needs to panorama be que aligned foi if we're compartilhado going to pelos meet meus our goals in companheiros, uma a parte que deve estar sustainable and a alinhada just manner. antes de poder So in atingir os terms of the objetivos de uma national forma context, the justa e NDC partnership sustentável. is Em working very termos hard do to contexto nacional link da these climate aliança, commitments to national development planning as NDCs, well. We have focal points estamos in trabalhando para ministries of incluir esses finance and compromissos planning. no planejamento There's a nacional. lot of Temos work pontos that focais no my Ministério de colleagues and different teams Planejamento, are doing Finanças. to ensure that the Estamos right people are trabalhando engaged, that e the existem várias development equipes que priorities and estão needs that trabalhando the para government is que todos prioritizing estejam align envolvidos, with climate que as commitments. necessidades So a lot of the work sejam that we do at the desenvolvidas, que partnership tudo is around esteja this alinhado com os alignment compromissos and climáticos. ensuring these Muitas das development priorities coisas que are fazemos connected. We like to say é climate garantir que and essas sustainable will not prioridades work. estejam So these conectadas, que haja um commitments need to be alinhamento. embedded in Queremos national dizer que o budgets. They need to be clima como embedded in tal, ou sectoral estas development plans, the iniciativas, sustainable development goals.
devem estar inclusas em etc. And planos then setoriais. the flip of this Tudo is que se that, refere a objetivos de commitments in the desenvolvimento NDCs should sustentável also deve be estar reflected in incluídos some of também. these other E, por outro processes. lado, os So I think this compromissos is das especially relevant to NDCs this devem conversation, estar where refletidos em outros processos. examples Isso é of importante how para esta indigenous conversa, and local approaches onde to os exemplos resilience sobre and como adaptation, biodiversity, combating os desertification enfoques can be indígenas incorporated e into adaptação à policy documents biodiversidade, beyond the NDC. lutar So really looking contra forward a to working desertificação with podem colleagues fazer that we're parte das engaging with políticas today, das CNDCs. on kind of how that Estamos looks in the future trabalhando as com we look companheiros to que estão implementation. participando And then I think, dessas as was noted, iniciativas there's a lot of opportunity for alignment across international focados na commitments. implementação. So we work Eu really acho que closely existe with uma the oportunidade NDSEC grande para que Accelerator, haja um alinhamento para looking at desenvolver os decision-making and objetivos nacionais. representation. We're currently Trabalhamos linking com our in-country acelerador facilitators who de tomada de operate in decisões. nearly Estamos all of our member pensando countries to enhance the coordination and planning em that the facilitadores MBSEC para melhorar a facilitators, coordenação a e o small handful of them, planejamento, are also engaging around. que alguns I think facilitadores this is estão making it very clear desenvolvendo to também. folks on the call that the land tenure commitments cut across various elements of the Rio Conventions. I think Eu there's acho a que isso é lot more claro, né, para conversation todos os around participantes desta reunião. opportunities to think Vários about these synergies. compromissos So estão sendo very happy desenvolvidos to e be devemos parar e sharing pensar em uma this effort sinergia. with colleagues from the E para NDC isso eu side. quero compartilhar com vocês este esforço dos I colegas think I'll da end there. NDC, Thank o you. esforço que nós estamos fazendo. Era tudo Bueno, que eu mil queria dizer. gracias, Muito Hannah. obrigada. Con esto Muito damos obrigada, Hannah. por terminado Com esta isso, sección, concluímos essa panel, con sessão, estas este tres painel, respuestas a las com tres estas três preguntas. respostas Y dessas três pasamos perguntas. si no hay alguna otra E sugerencia, se não Carla, houver me nenhuma dirás, outra sugestão, a la Carla, sección que va a ser passemos para a coordinada por sessão que será Francisco sobre las coordenada pelo respuestas Francisco sobre as que se han respostas dado a la encuesta que él hizo. que Y surgiram, né, finalmente, diante Carla da enquete. E nos va a Carla cerrar irá con los encerrar pasos siguientes abordando os próximos este passos. webinar. Vamos lá, passo a palavra para vocês. Sí, tenemos algunas preguntas que Temos Francisco algumas fue perguntas. recolectando. Francisco foi ¿Hay tiempo todavía coletando o as ya no? perguntas. No, Temos yo creo que tempo? ya no hay. Não, já não Según temos. mi reloj, faltan 10 minutos. Temos apenas 10 12 minutos, y Gisela. tenemos las respuestas y tu intervención final, Carla. Ainda temos No as sé. respostas e a sua intervenção final, Carla. Por favor. Ela diz que, por favor, as Creo que respostas. sí, eran precisamente este tiempo para lo de las respuestas a las preguntas. Eu No acho a que la já não encuesta, temos sí. tempo Porque igual para eso está como en el perguntas. sistema que no lo podemos hacer ahora, pero lo veremos después. Vamos aguardar. Sí, entonces chicos, si puedes decirnos las preguntas, las principales preguntas. Quais são tal as vez principais una para perguntas? cada Eu acho que panelista, uma para ya que cada algunos líderes tuvieron que salir, no más de 3 representante. preguntas, por favor. Somente 3 perguntas, por favor, as principais. Quais foram? Vejo que várias pessoas já se retiraram da reunião. Yo no las tengo Perfeito. aquí. Vocês me ouvem bem? Yo te invitaría, Carla, si las tienes, para que se las hagas a los panelistas, porque no las tengo aquí bien. Vamos aguardar, eles Francisco estão las va procurando a as perguntas, tá? bueno, recolectó de todas las preguntas que recibimos. Então, vamos lá. Para Fernanda, as NDCs garantem de forma efetiva o direito à participação de povos indígenas, afrodescendentes e comunidades locais? E como enfrentar a falta de representação desses grupos nos processos de decisão? Para os líderes que ainda estão por aqui, ouvindo todos vocês, vi que as pautas são similares, mas os caminhos são diversos. Vocês já estão articulando conjuntamente a abertura para ações coletivas? E muito rapidamente para a Hannah, a parceria NDC tem algum contato direto para povos indígenas, comunidades afrodescendentes e comunidades locais? E para encerrar, para a Jimena, qual a atualização sobre a promessa? Já existem diretrizes ou uma meta em termos de quanto se espera arrecadar? E como a PLED, a promessa, tem trabalhado o tema com as populações indígenas, afrodescendentes e quilombolas que estão fora do bioma amazônico? São só essas perguntas. Começo? Então, muito obrigada a todos pelas interferências, foi muito interessante. Agora eu vou falar em português. E sobre a pergunta da participação, a gente está analisando, sim, se houve participação no processo de desenho da NDC.
de um modo geral, tem uma participação, pelo menos simbólica, das populações indígenas em especial. Mas a participação precisa ser vista não só no processo do desenho, mas o desenho, implementação e monitoramento também, né? Porque esses espaços sejam garantidos dentro do desenho da NDC. Para esses espaços, para que haja participação, é preciso que os espaços existam. Então, a criação desses espaços institucionalizados dentro do arcabouço governamental, não só na política da NDC, mas como bem mencionou a Hannah, das políticas setoriais, das políticas internas do país, do planejamento, seja também incluído esses espaços de participação e consulta, que seja regularizado a consulta livre, prévia, informada, exemplo do que foi dito do Peru, que tem uma lei que regulamenta essa prática em todos os processos políticos de legislação. Esse é um outro ponto que a gente pode levantar. A contínua capacitação das lideranças comunitárias, indígenas, afrodescendentes e de outras representatividades para que possam traduzir as suas necessidades em linguagem técnica, que possam ser introduzidas às políticas públicas também é muito importante. Outro ponto que eu queria destacar é a necessidade da transparência da implementação da política climática, para que ela possa ser, então, monitorada pelas populações que desejam participar e que têm as suas demandas atendidas dentro das políticas climáticas internacionais e também nos planos setoriais nacionais. Espero que eu tenha respondido a questão. Muito obrigada. Quizá puedo continuar con Posso seguir? pregunta que está dirigida para Com a mí pergunta que está para mim? pues si ya tenemos Se nós já nuevo temos compromiso, um novo compromisso, ya se asegurado los compromisos y el objetivo en já foram cuanto garantidos os a compromissos e objetivos de quanta sobre el arrecadação queremos? compromiso Olha, sobre o tenencia, compromisso de posse, estamos trabajando para nós poder estamos tener un trabalhando para número poder ter um aproximado. número Y de hecho, aproximado, en tá? esta próxima semana E del nesta clima en Nueva próxima York, semana do clima, en 2 semanas, si no me daqui equivoco, a 2 pues lo que semanas, esperamos eu también es acho, né? poder comentar O que a sobre gente quer é poder esta comentar também aproximación, sobre digamos. esta aproximação. Y que posteriormente pueda ser anunciado esto en la E que COP30. possa tudo isso ser anunciado na COP30. Nuestro anuncio tendría que estar muy de la mano del financiamiento que Esse acompañaría anúncio teria que estar engajado com financiamento que vai junto com essa proposta. pues lo que se ha pensado desde el gobierno É es isso ir que con temos una propuesta pensado, aproximada a la semana de Nueva ir York, com ojalá uma que también ahí se pueda proposta já concretar algo más. organizada. Y además comentarles que este Além compromiso disso, además quero comentar que incluirá, esse además del compromisso, número de hectáreas, digamos, além de número de nuevas que hectares esperamos que se novos reconozcan, que también queremos reconhecer, acompaña como irá un incluir trabajo também de um trabalho fortalecimiento de de fortalecimento la gestión de aquellas tierras que indígenas y las reconhecidas pelos comunidades povos locales, ¿no? indígenas e comunidades Eso es lo que locais, tá? podría comentar. Era isso que eu gostaria de comentar para vocês. Obrigada. Espero haber contestado la pregunta. Espero ter respondido a pergunta. Quem segue? Y sería la última pregunta E a última que pergunta Chico é hizo para Hannah. que o Chico fez para Hannah. Chico, se você quiser, pode repetir a pergunta para Hannah? Claro, a pergunta para a Hannah foi se a se a Partnership NDC, se a aliança de NDCs tem algum contato direto para povos indígenas, afrodescendentes e comunidades locais. Thank you so much. Muito obrigada pela The pergunta. NDC partnership is a member-based organization, A so we have aliança se 250 plus trata de uma members at this organização moment. That's que made tem up of mais de country 250 governments, as membros well as atualmente, tá? implementing and Incluindo development governos de partners. And países this membership is e open também to applicants. parceiros. So if there are Ela é organizations here aberta today para that would quem like quiser to participar, tá? be involved Se in existem supporting organizações, por countries exemplo, que in their querem estar requests envolvidas to strengthen e and to apoiar implement their NDCs, we alguns países ou necessidades, né, para implementar outras NDCs, nós somos abertos. to answer any questions further on that front.
Eu convido a todos que façam isso. Sem dúvida, algumas estamos aqui abertos. No tema de contato diretos, eu acho que a maioria dos compromissos acontecem a nível país. Temos pontos focais no governo, nós temos facilitadores de país, os quais estão dentro do governo para poder apoiar o planejamento e a implementação das NDCs, apoiar de várias formas, inclusive. Eu acho que vários dos países que estão aqui hoje presentes, ou países que foram mencionados hoje, eles têm mecanismos fortes de coordenação, assim como mecanismos para poderem se envolver, né, ou mecanismos para abordar e participar com as suas comunidades indígenas, afro, entre outras, e também para ter participação intersetorial e planejamento a nível intersetorial. Nós temos esses compromissos. Isso a nível nacional. A nível internacional, também trabalhamos com outras organizações membros. Eu acho que isso tenha sido útil para responder a pergunta, mas basicamente sim, estamos abertos para ajudar. Muchas gracias a todos los panelistas. Obrigada a Margarita, todos ¿estás os por ahí? palestrantes. Margarita, você está por aí? Quisiera agradecer mucho a todos por la participación. Sabemos que 2 Quero horas agradecer a dedicar 2 horas participação. virtualmente a veces es difícil, pero hemos querido dar toda la información posible y con gente clave que podría traernos la Olha, eu información sei que más tem concreta que muita necesitamos. pergunta, muita informação, Por mas parte hoje a de ideia Vamos era a publicar un focar modelo respostas de cómo concretas e una por parte da NDC tiene que RRI, ser en el mundo vamos ideal. publicar um Nos modelo, né, van a sobre encontrar como en uma redes sociales. NDC Vamos a deve ser no mundo enviarlo real. también a la coalición Enviaremos para a RRI coalizão y vamos a RRI, estar vocês terão um trabajando en una modelo e campaña estaremos para trabalhando numa que campanha todos los datos para que fazer com que salieron en nuestra todos os dados investigación que surgiram da nossa sean pesquisa, conocidos da por nossa gobiernos investigação, y sejam se puede conhecidos hacer pelos governos. rectificaciones porque todavía E estamos haciendo. ratificações podem ser feitas, tá? Correções Agradezco podem mucho a ser los feitas. líderes Temos tempo. indígenas, a Queremos las agradecer a organizaciones todos os como la líderes DESA, NDC indígenas, Partnership y el gobierno de Perú por Partnership, participar NDC, y Peru e Juanita outras Fernanda por organizações por su participarem. Quero agradecer também a Fernanda investigación. La pela investigación no ha sua terminado. pesquisa. A pesquisa Seguimos ainda con não los países terminou. de África y Seguimos com os Asia países da y África, vamos da a Ásia, tener más webinars y más e charlas teremos para mais esas regiones webinars también. e Agradecemos muchísimo su palestras participación, para por estar essas, aquí con nosotros né, casi 2 horas. El regiões. número de Eu quero participantes agradecer no por bajó terem estado ya en conosco las ao 2 longo de 2 horas. horas. Muito Y obrigada por essa estamos muy participação contentos ativa. porque eso nos indica Estamos que muito el webinar felizes fue porque muy isso útil. mostra Muchísimas que o gracias y nos webinar vemos foi útil pronto. para todos. Muito obrigada e nos vemos em breve. A intérprete agradece, deseja um excelente dia a todos e todas.